Chegamos! Primeiro podcast da LT4 Motors. Seja todo mundo muito bem-vindo. Se Deus quiser, vai ser o primeiro de vários. O objetivo nosso é trazer informação, trazer pessoas do bem, empreendedoras, que falem um pouquinho do nosso segmento também e que tenha na veia o combustível, que goste de carro e que tudo isso vai se tornar um bate-papo legal. E tamo aí, primeiro friozinho na barriga, né, Rodolfão? Começando. O Rodolfo, pra quem não conhece, meu nome é Lucas, tá? Eu sou proprietário da LT4 Motors. O Rodolfo, além de um amigo de infância, tem uma amizade de mais de 20 anos. Coincidiu dele vir trabalhar com a gente nesse projeto. É a locomotiva da LT4 Motors hoje, que toma conta de toda a área de venda. E junto nós estamos nesse casamento que está dando muito certo. Graças a Deus. Espero que continue aí por muito tempo. E esse é o LT4 Cast Show, o LT4 o podcast oficial da LT4 Motors. E aí apresenta o nosso convidado, né? Bom, posso falar? Deve. Além de um amigo, um cliente que eu fiz nas minhas andanças aí pela vida, o cara sempre me deu muitos conselhos e quando a gente topou fazer esse projeto, eu falei, cara, tem que ser um cara parceiro, que além de cliente, eu acho que vai falar a mesma língua e que torce pela LT4 Motors. Exatamente. Fernando Silveira, obrigado. Imagina, obrigado por fazer parte desse projeto nosso. Não poderia começar diferente o podcast da LT4 Motors com a sua presença, um cara que assim, diferenciado no que você faz. Quem te segue sabe, todo mundo que conhece o seu trabalho tem que tirar o chapéu, que você é um cara diferenciado e é isso que a gente quer, Fernandão. A gente quer caras que façam a diferença e você é um deles. Então, obrigado por participar desse primeiro podcast e seja bem-vindo à casa da LT4 Motors. Obrigado a vocês aí, né, pessoal? E assim, a gente já precisa deixar muito claro que nosso vínculo não vem de agora, né, Lucas? É isso aí, Nós nos conhecemos comprando carro, né? Então eu comprei diversos carros do Lucas aí, inclusive na BMW ainda, quando ele fazia parte da BMW. E é engraçado porque assim, eu Quantos carros eu te vendi, Fernandão? Cara, acho que se não me engano, 6, 7. Era bom. Aqui é Uau. matador, né? Ele sempre vendeu menos que eu, viu, Fernando? Mas é engraçado. 6 BM. Mas é legal, eu vou te dizer por que é legal, cara. Primeiro porque assim, antes de mais nada, eu preciso de deixar claro que as minhas empresas, elas estão localizadas vizinhas de parede da verdade. Né? O Então, carro dele ele chegava na sequência pra ver o carro. é claro, ficava de olho na cegonha lá embaixo. É verdade. Mas, é cara, verdade. mas antes disso aí, Rodolfo, a gente precisa falar que assim, cara, foi durante muito tempo um objeto de desejo, assim. Eu passava na porta, eu até dizia assim, cara, um dia eu vou entrar nesse lugar, um dia eu vou poder ter poder de compra, um dia as pessoas... Eu ainda brincava, eu dizia assim, um dia as pessoas vão saber o meu nome aí dentro, vão saber quantas gotinhas de café eu quero e tal. E aconteceu, né? Legal. Entrava na BMW, a gente foi lá de jaleco, sempre assinar papel. Jaleco, Mas tranquilo. sempre muito bem vestido. Não, né? Diga-se de passagem. ele chegava já com o óculos aqui em cima, lembra? Porque o Lucas me ligava e falava assim, cara, tem que assinar não sei o que, Ele até que aí esquecia, tem telescópio, ele chegava com um telescópio na cabeça. Não, esse cara vai, não, ele só veio assinar o contrato aqui, pode ir embora. Mas, cara, o legal foi isso aí. E assim, a gente vai falar sobre isso, obviamente. Mas o bom é que eu também, assim, eu sempre tentava fazer o Lucas fazer algo de diferente. Legal. Eu via um cara muito diferente dentro da BMW. A gente não precisa nem falar de estatística, mas assim, um cara que vendia muito além da média. Um atendimento bacana. É verdade. Tava intrínseco nele, por exemplo, essa coisa de saber lidar com o cliente e tal. E eu tenho isso, né? Eu acabo me metendo muito mais do que eu me deveria na vida dos outros. Eu ficava, Lucas, Que bom. eu quero entender, cara, o motivo bravo. pelo qual você não tem o seu negócio, por que você ainda tá com Verdade. CLT, por que tal. E assim, aí falando um pouco da LT4 Motors, também de pitaco no nome, não sei se você vai lembrar disso. Legal. O Fernandão que falou assim, ó, o Tem que LT ter- é legal, mas você tem que Ter um número, como tem que ter um número. referência. Que Aí massa. pra quem não sabe, é Lucas Taveira e 4, que sou eu, minha esposa e meus 2 filhos. Então eu falei, Fernandão, o que você acha de LT4? Ele, mete Que bala. O legal. Fernandão que Pô, assinou, verdade. eu falo
eu falo a parada, porque eu quero que a coisa aconteça, É irmão. verdade, é verdade. Mas foi muito legal esse nosso A vídeo. veia empreendedora. Que se mantém até hoje. Na verdade, assim, a gente tem uma relação de amizade. Você é meu paciente. É verdade. Me entubou? A sua, Me entubou não, porque assim... a sua lataria é minha, cara. A propaganda é a alma do negócio, né? lógico. Então assim, Fernandão, é que o modelo também ajuda também. Ah, Tá ajuda. Mas é isso aí, cara. É isso Que aí. legal. Fernandão, vamos lá, vamos começar nosso podcast. Vai ser um bate-papo, acho que bem legal aí, falar, é o que você falou, falar de empreendedorismo, que é uma coisa que eu acho que você tem na sua veia, é o que você passa hoje. Eu queria que você, brevemente, você falasse pra nós assim, você tem mais de 20 anos de experiência, você tem 4 empresas, não sei quantos funcionários você tem, eu só sei que eu chego lá, é uma organização que você tem, é um zelo que você tem pelo cliente, que quando o cliente entra na sua empresa e vê tudo que você está fazendo, eu sinto que não é obrigação, mas que fica uma coisa tão espontânea, você passa uma credibilidade tão grande para o seu cliente, que eu acho que todo negócio, por mais ele que seja de comida, de carro, se tiver esse DNA e esse objetivo que você tem, o negócio tem tudo para dar certo. Que é a questão que nós vamos falar um pouquinho do nosso atendimento premium, tudo. Então eu queria te perguntar assim, quando que você teve essa virada de chave? Por que você faz o que você faz? Quando que você falou assim, cara, eu preciso fazer isso e poder alcançar o meu objetivo? Eu queria que você falasse um pouquinho. E aí, disso, assim, ó, antes entendeu? de mais nada, a gente não pode querer romantizar tudo, né? Muitas pessoas, cara, às vezes elas valorizam a história de alguém quando o cara fala assim, eu passei fome, as coisas foram muito difíceis, eu dormia num albergue e tal. E assim, eu não tenho essa história pra contar, sabe? Eu tenho pais dentistas que até, na verdade, me geraram... Seus pais eram dentistas? Meu pai e minha mãe é dentista. Tá? Já Meu vi. pai e minha mãe é dentista, minha ex-mulher é dentista, minha atual noiva é dentista, meu sogro e minha sogra agora é dentista. Então eu tô rodeado de Tá na veia. dentistas. Tá na veia. Mas assim, ó, eu preciso deixar claro que assim, eu não tenho essa história para poder dizer que foi a coisa mais romantizada da vida, que eu passei dificuldades, mas eu vejo ao contrário. Eu vejo que, por exemplo, por eu ter tido uma orientação sempre muito boa, eu tinha a obrigação de fazer algo melhor, tá? E a gente já vai chegar, inclusive, no nosso objetivo principal, que é falar do negócio de vocês, mas a ideia é mais ou menos a mesma, porque A proposta é a mesma. a minha maneira de pensar, cara, foi até uma questão de sobrevivência, porque se nós pensarmos, cara, Ribeirão Preto tem a pior proporção, o número de dentistas habitantes do Brasil. Você tá brincando? Tem um dentista para cada 274 pessoas. Isso né? é muito. É pouco. É pouco? Aliás, assim, são poucas pessoas por tanto de dentistas que tem, né? São muitas faculdades, chegou aqui a ter 5 faculdades de odontologia, tem um monte de centro de pós-graduação. A gente tem que pensar que a gente está no estado de São Paulo, a gente está numa cidade legal, que tem um clima muito propício, é chamada de a Califórnia. Todo mundo quer ficar aqui. Né? Então eu dizia, cara, meu pai dizia isso. Cara, De onde você era, Fernandão? eu sou de São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra. É uma cidade aqui do Pertinho. lado, 80 quilômetros, até estive lá domingo. E quando eu falei que via para Ribeirão Preto, cara, todo mundo, inclusive meu pai, falou, velho, é o pensamento que todo mundo tem. Faz essa correlação de proporção. O cara fala, bicho, mas tem dentista demais em Ribeirão. E aí, para eu vir para cá sem recurso, eu falei, cara, eu preciso ir, mas eu vou ser o cara, eu vou fazer algo de diferente, eu vou fazer o que ninguém faz. Tanto que eu te fiz essa pergunta essa semana, Lucas, quantos estabelecimentos de carro tem em Ribeirão Preto? Né? Porque é óbvio que tem, claro que tem, né? Um centro como Ribeirão Preto, com poder aquisitivo, cara, per capita mais alto que os outros lugares. Cada A gente esquina tem uma, a gente pra está ser a sincero. gente tá na capital, cara, do agronegócio. Então é óbvio que todo mundo vai querer vender carro para as pessoas aqui em Ribeirão Preto. E aí, cara, a ideia é que quando for vir para cá, quando eu vim para cá em 2008, foi tudo bastante difícil. Eu acho que como todo empreendedor, 2008, em Fernandão. 2008, eu tive que entrar em financiamento. Eu me lembro que eu descobri, por exemplo, que a única coisa que eu tinha que era um Astrinha branco, que estava, cara, em 100% financiado. E eu tentei usar ele como uma garantia no banco. O cara falou, ó, não tem como, seu Já carro tá já tem financiado, gravando, já tem algo, já tem uma dívida atrelada nesse tem um carro. compromisso aí. Sim. E aí, cara, a gente fez uma clínica e eu permaneci nessa clínica durante um tempo, até relativamente insatisfeito, porque assim, eu tinha sócios
e eu queria implementar o que estava dentro da minha cabeça. Que legal. Que era aquilo que eu ficava te cutucando. Antes, o pessoal não sabe, aí antes de começar o podcast até citei um outro caso que eu tenho, que é um paciente também que é cabeleireiro, e que eu ficava cutucando esse cara o tempo todo. Então, assim, eu consigo enxergar alguém em potencial e eu falo, cara, esse cara é uma judiação, ele tá sendo CLT, ele tá... Porque por mais que o Lucas tinha aquelas comissões e, cara, vendia muito mais do que os demais, tinha um salário bem bom. A zona de conforto. Mas tá dentro. Que nós comentamos, cara. É muito difícil hoje. É legal você olhar e falar, puta, tá dando certo, tal, mas você tem um emprego estabilizado numa empresa legal, por que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Exato. Mas assim, você vê que os grandes caras hoje, os caras que realmente dizem, mano, cara, se você não arriscar, se você não acreditar no que você faz, o Rodolfo e eu, só te cortando um pouquinho, cara, eu já vendi hambúrguer em Gramado, eu enjoei de carro, eu falei, cara, quer saber? Eu vou pra Gramado montar um food truck. Vem, esposa. Tudo que minha esposa concorda. Esse é o problema. A Mariana é parceira. Exato. Legal, isso é importante. Mas, cara, foi eu, ela e o Cauãzinho pra Gramado, uma cidade que a gente não conhecia, pra vender hambúrguer. Resumindo, só tomamos na cabeça. Hambúrguer, eu só sei comer hambúrguer, Fernandão. E assim, o Rodolfo é a mesma coisa. O Rodolfo passou por uma experiência, ele montou uma empresa de distribuição de alimentos. Nossa. E assim, cara, pra que nós vamos tentar arriscar numa coisa que sendo que a gente é bom numa? Exato. Entendeu? O Rodolfo, assim, eu tenho uma experiência no mercado prêmio, o Rodolfo também trabalhou muito tempo em grupos grandes. Quantas lojas você tomava conta? Cheguei a administrar 25 lojas ao 25 lojas, Uma Fernando. multinacional de veículos, a maior distribuidora na América Latina, Grupo Caú. Então, assim, olha a bagagem que ele tem. Então, assim, cara, vamos trazer essas experiências pro nosso negócio. Claro. A chance de dar certo, Fernandão, é muito maior. Então, o duro Sim. é a questão da zona de conforto. Não, Então, então. assim, eu acho que é muito importante a gente sair da zona de conforto, mas são poucos que conseguem ter esse estado. Mas eu tinha, por exemplo, quando eu estava nessa sociedade, eu tinha o fator limitante que eram os meus sócios. Porque eu não conseguia fazer exatamente o que eu gostaria de fazer. Que você queria fazer, porque os caras... E aí até por uma questão, eu vou dizer, talvez que fosse Deus conversando com a gente, né? Dizendo assim, cara, vou tentar te dar uma possibilidade melhor. E aí, cara, num desentendimento, eu resolvo sair. E quando eu resolvo sair, cara, eu saio totalmente daquela zona de conforto. Porque eu falo, cara, tô numa clínica há 9 anos. É a virada de chave. Agora que começou a dar uma estabilizada, puta, agora eu vou ter que sair, vou ter que fazer algo de diferente, não sei, eu vou pra um bairro completamente diferente. E aí eu falei, cara, eu não posso errar. Mas essa foi, você considera que foi a virada de chave? Foi, porque quando eu me mudei para esse lugar, que só tinha essa empresa até então, eu falei assim, cara, como é que eu não erro? Cara, colocando pessoas técnicas e muito capazes para poder fazer algo que eu não domino. Então, por exemplo, cara, como é que eu vou contratar as pessoas se eu não sei contratar pessoas? Como é que a gente contrata, cara, a moda caralho, vai? Meu, coloca lá no Instagram assim, contrata-se vendedor de carro, contrata-se auxiliar de saúde bucal, contrata-se secretária. Eu já falei assim, cara, eu vou contratar uma psicóloga, especialista em recrutamento de pessoas. E ela vai contratar os melhores. Que ela vai fazer uma entrevista foda. Ela pode errar? Ela pode. Mas a chance de Mas errar, sem dúvida que ela vai errar menos do que eu. você. E aí, cara, colocando pessoas certas, porque é engraçado dizer, Rodolfo e Lucas, que todo mundo que vai na nossa clínica, e lá da nossa clínica a gente tem um espaço para que esses caras vejam o que a gente está ensinando na prática. Legal. E os caras ficam assim, caralho, o Silveira é sortudo, porque, cara, as meninas do Silveira são redondinhas. Mas elas não nasceram redondinhas, é um primeiro ponto. E segundo, elas estão lá e fazendo aquilo que fazem de bem feito, é o que nós falávamos pro menino agora há pouco aí fora. Porque, cara, são pessoas com perfil correto, com qualificação correta, com experiência correta para desempenhar cada função. Isso é legal. E nada melhor do que uma psicóloga para escolher. Então eu já comecei colocando pessoas certas ali dentro. Eu comecei, por exemplo, com administrativo. Porque o dentista não tem muito esse tino administrativo. A gente estuda biológicas. Então eu não tenho... O cara não quer nem saber do administrativo. Não sabe fazer. O cara quer vender, atender o paciente. É só o que ele sabe fazer. É a mesma coisa quando o cara abre uma loja de carro, o cara quer só vender o carro, vamos vender e vamos. Cara, nós estamos estruturando a LT4, nós temos 1 ano, Fernando. A LT4 fez 1 ano agora, vamos comemorar 1 ano. Graças a Deus, o que nós conseguimos alcançar nesse 1 ano, a credibilidade que a gente tem, por quê? Porque a nossa estrutura está muito forte.
A base está se concretizando. Então, isso eu acho que é fundamental para qualquer negócio. Não adianta abrir loja de carro e abrir um consultório e qualquer um abre amanhã. É porque Exato. a maioria, cara, faz assim, ó. Por exemplo, o cara entra no extrato bancário dele lá, ele tá azul e ele fala, tá dando certo. Tá vermelho, ele fala, tá dando errado. Tá dando errado. Isso. Né? Cara, eu tô te falando porque assim, nós temos uma das nossas empresas é uma assessoria e a gente tá com a proposta de ajudar os dentistas profissionalmente falando. Quantos você já tem? Cara, já passaram por todas as turmas lá mais de 250 alunos. Ô, Tá? Fernando, e nesse momento que você saiu da sociedade, foi que você resolveu escalar o teu negócio? Na verdade assim, ó, quando eu saio da sociedade, todos aqueles planos que eu tinha e que a maioria deles eu não conseguia colocar em prática, dessa vez eu falei, cara, agora não tenho fator limitante nenhum. Agora sou eu e eu. Eu vou mandar bala. E aí eu começo a querer implementar tudo aquilo que eu queria. Fui colocando em incrementos pequenos. Eu falei, cara, eu vou contratar, vou profissionalizar, vou trazer um escritório de contabilidade, vou de repente contratar um marketing melhor, vou começar a estudar isso para fazer algo de forma mais profissionalizada. Nesse momento que você percebeu que ser premium ia fazer a diferença. Eu já tinha, Rodolfo, uma ideia, cara, um pouco diferente dos dentistas normais, porque, como eu te falei, meu pai e minha mãe, cara, sempre atenderam um nicho muito bem específico, assim. Pessoas que faziam casos maiores, pessoas que faziam casos boca inteira, ou que lidavam com estética numa época em que não se tinha apelo como tinha hoje. Não, Então eu cresci... estética começou meio que agora, né? Isso não tinha, deu uma democratizada, né? Agora tá mais acessível para todo mundo. Porque antes eu lembro, cara, eu tenho um amigão meu, quando ele foi fazer, que ele falou o preço que ele gastou, eu falei, peraí, o que você tá falando? Você gastou um apartamento na boca. É verdade, eram poucos que tinham esse acesso. Mas eu acho que também porque assim, as pessoas também não valorizavam. Muita coisa mudou nesse sentido. Mudou muito, né? Mas eu fazia o que eu podia, até uma passagem do Cortella, eu fazia o melhor que eu podia na condição que eu tinha. É isso aí. Né? Se você pudesse fazer melhor, com condições melhores. Exato. Então eu falava, cara, tô dentro de uma clínica que não é do jeito que eu quero 100%, mas eu vou fazer o máximo que eu posso aqui dentro. E de fato, cara, eu extraí bons resultados ali dentro. Legal. Tá? Eu tinha um faturamento bom, muito fora da média de todos os dentistas já. Legal. Só que eu não conseguia chegar no nível que eu queria. E aí quando eu monto a clínica aqui, cara, e eu consigo implementar o que eu queria, rápido, mas é muito rápido, começam a aparecer os resultados. Só pra você ter uma ideia, meu segundo funcionário veio com 20 e poucos dias, o terceiro já foi vindo e a gente já começou a ampliar. Aí a gente dobrou o tamanho da clínica, a gente reformou em 1 ano e pouquinho. Depois veio a necessidade de um laboratório, ou seja, minha produção era tão grande, é muito grande. Cara, faço 4 mil dentes por ano. Uau, porra. Eu tinha necessidade de ter um laboratório, porque não dava para depender só de trabalhos terceirizados, por causa de logística, e porque eu também tenho essa necessidade de dar pitaco, de lá ver os trabalhos no final e tal. Então, aí nasce a segunda empresa. Aí nasce a segunda empresa. E aí a terceira empresa, cara, nasce quando eu resolvo criar uma empresa para fazer curso, né? Então eu quis profissionalizar os meus cursos que eram feitos fora e que, cara, eram depositados na conta da clínica, e dinheiro da clínica aquela bagunça. Era uma zona. Eu fazia ainda um pouco do que os dentistas fazem, que possivelmente os donos de loja de carro também fazem. E aí mistura o pessoal com física e paga coisa, e paga conta, paga a escola do menino com dinheiro de carro que entrou e tal. Aqui? Não, a esposa foi no supermercado e gastou 180 reais. Não. É bizarro. Empresa é empresa, particular é particular. Cara, parece ser tosco, mas assim, não é não. Faz cara, muita diferença. Isso é importante. Essa gestão é importantíssima. Até para você ver se tá dando certo, porque saber o resultado. Você olha para um... Você filtrar, ó, eu tenho, por exemplo, eu vou falar grosso modo para o nosso audiência entender. Vamos pensar que a gente tenha no mínimo 4 contas, porque é o que eu vou necessitar para 4 empresas. Perfeito. Então você imagina que eu vou olhar todos os dias 4 extratos de cada uma. Como é que eu vou pegar o relatório do que está dando de lucro cada empresa, se o dinheiro e cheque e boleto e entrada e saída está tudo... Não dá para controlar isso, cara. Não é odontologia, não é loja de carro. A Microsoft, se fizer isso, vai dar errado. Tá? Então eu comecei a organizar e aí a gente faz 3 grandes cursos por ano também, que são muito rentáveis. Também o nosso curso online. E aí, por último, nasce a assessoria, que talvez seja a minha empresa mais desafiadora. É a que tem me tirado assim, mais da zona de conforto, porque depende de muita coisa que não está diretamente ligada a mim.
eu tenho um contingente de pessoas trabalhando comigo. O Brasil inteiro, Fernando, você tem que Eu falo até dos meus próprios assessores, por exemplo, a Ana que tá aí, cara, aí eu tenho psicólogo, eu tenho advogado, eu tenho contador, eu tenho... E assim, são pessoas que, cara, na grande maioria das vezes têm o seu próprio negócio, então tem a sua maneira peculiar de trabalhar. Aí a gente está lidando com esses clientes que são dentistas, muitos com muito tempo de profissão, então, cara... Você mudar a cabeça exatamente. de um cara desse, Você muda, imagina, eu chego lá com 15 anos de BMW, eu falo pro Lucas... Mas eu gosto de falar, é a mesma coisa que a gente vive aqui. Sim. Uma coisa... Fala pra mim o que você falou lá embaixo, por favor, pra turma aqui. Ô, que legal, o que é esse negócio aqui, a palavra que você A usou? garagem. Ô, garagem, cara. Ô, isso é uma coisa que eu falo pros meninos. Dói, né? Cara, Dói dói ouvir o coração, garagem. porque o que a gente faz aqui, a estrutura que a gente tem, os profissionais que a gente tem, o conhecimento que nós temos, cara, eu vou falar que a gente dá banho em algumas concessionárias. Sim. Porque o nosso processo é tão redondinho, a credibilidade a gente passa pro cliente é tão grande que assim, que às vezes esse conceito de garagem, essas coisas de revenda, não é mais um. Não é mais um, cara, porque assim... Mas é o que diferencia o tradicional, o trivial, como com certeza é no segmento dele. Porque quantas, Fernando, Odonto Clean deve existir no prédio seu deve ter mais Brasil 3. afora. Mas quem faz E aí o ele Fernando? diferencia Mas o esse é o segmento. diferencial. Mas cara, ó, é até um pouco... Odontologia. É até um pouco clichê, então eu vou romantizar um pouquinho. Certeza que o cara que tá nos ouvindo ele vai falar, cara, não tem nenhuma história triste pra falar. É que assim, ó, se a gente pensar, cara, assim, imagina se eu penso que eu chego no topo. Eu seguramente, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer pra você assim, Silveira, você acha que você não tem sucesso? Cara, tem sucesso pra caralho, eu tenho noção disso. Não foi nada de graça, foi milhares de noites em claro, um cara com dissabores, com tristeza, choro, desânimo. E só você sabe, tudo. com certeza. Como todo mundo passa. Não é só flores. Só né? que assim, cara, muito do que eu cheguei nesse nível é porque eu tô numa cidade que com certeza tem Que te bons ajudou dentistas. também. Não, Legal. e tem bons dentistas, porque assim, ó, por exemplo, a história da BMW Mercedes. Se uma não tenta puxar o sarrafo pra A cima, concorrência é boa, né? você se estabiliza. Perfeito. Então, por exemplo, você fala assim, cara, eu verdade. tenho boas concessionárias aqui em Ribeirão. Eu não sei nem se posso falar, mas, por exemplo, vocês vendem carros que são comercializados. Todos aqui. Audi, BMW, Sim, Mercedes. sim. E tem essas concessionárias aí. E aí a pergunta é, por que não comprar da concessionária? Tem que ter um diferencial. Você imagina o cara falar, meu, por que ao invés de eu comprar da BMW, tá lá meu vizinho de parede? Eu Tem que ter um vou benefício. até além. Vários clientes, quando a gente abriu a LT4 aqui, existia uma loja só aqui na esquina. Exato. Agora tem, ó, 1, 2, 3, já 4, 5, tem 6. uma em cima da outra. O cara falou, puta, montaram a loja. Deixa, porque ninguém vai fazer o que a gente faz. Exatamente. O cara trabalha de um jeito, a LT4 trabalha de outro. Então, assim, Exatamente. a concorrência nesse momento, eu acho que até ajuda nós, Ó, sabia? eu ainda vou até além. Se vocês forem inteligentes, cara, vocês precisam pensar que se essa rua fosse uma rua só de concessionária, Seria bom pra todo como a Vladimir Exato. isso aí. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Sem O cara dúvida. passa, você passa por exemplo, São Paulo, o quarteirão lá de noivas, Na cara, Avenida assim, Europa, não sei o aí você quê. vai na Avenida Europa, só tem carro, isso. exato. Eu até brinco assim, ó, porque geralmente os dentistas ficam assim, ó, na minha cidade abriu clínica, abriu rede de franquia e tal. Eu falo, gente, a gente não pode, cara, olhar pro lado e a gente ficar preocupado com o que está do lado. A gente tem que olhar para o lado para a gente entender qual que é a tendência, como é que o mercado está caminhando, o que está sendo colocado em prática, quais são os serviços que estão sendo oferecidos. Mas a gente tem que falar, cara, dane-se o quanto que tem, eu vou oferecer o melhor serviço, eu vou fazer melhor que todo mundo. Perfeito. É assim, é o melhor que eu posso É o que nós pensamos. para entregar o melhor que eu puder, né? Então, assim, é uma questão até lógica. E aí, lidando com esses dentistas, cara, eu tento colocar isso na cabeça deles o tempo todo. Cara, não importa o quanto de dentista que tenha na sua praça, você tem que ser um cara que passa credibilidade. Faça cara, seu um cara que, de trabalho. repente, as pessoas tenham um desejo. Porque, por exemplo, até coloquei aqui, cara, carro premium, cara, eu brinquei com a Ana Paula também há pouco aí. Você tem que pensar que assim, existem dois sonhos, principalmente para o homem. Não vou ser machista, mas eu acho que o homem tem uma pegada maior com carro do que a mulher. sem dúvida. Cara, tem uma mulher que gosta de carro, mas via de regra, homem, o menino briga de carrinho. Historicamente, a gente gosta mais de carro do que o homem mulher. tem mais isso na veia. E aí, cara, você pensa assim, ó. Cara, o brasileiro tem algumas coisas assim, primeira casa própria, né? O cara de repente paga aquela casa 30, 40 anos, mas ele tem a casinha dele ali e tal. E tem a história do carrinho, né? Muita gente, cara, depende de transporte público, que nosso país é uma merda.
E assim, é incrustado na cultura do brasileiro. Por exemplo, eu tenho um paciente, cara, que é publicitário em Nova York, em Manhattan. Na verdade, ele é pernambucano, mas mora há mais de 30 anos lá em Nova York. E que o dia que eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, que carro você tem? Ele falou, cara, eu não tenho carro. É outro E eu fiquei assim, cara, mas esse cultura. cara não é pica, penso eu. Esse cara não é grande lá nos Estados Unidos. Ele falou, cara, eu moro em Manhattan. Moro a uma quadra do escritório. Cara, eu tenho metrô que funciona pra caralho, eu tenho transporte público, eu tenho táxi que é muito mais inteligente em grande centro. Você não tem que se preocupar com estacionamento nem nada. Então, assim, é uma coisa que tá arraigada no brasileiro, aquela coisa de ter carro e tal. E a gente tem essa coisa de querer, de mexer em carro. A gente vê o Lucas que cuida do nosso Instagram, cara. De vez em quando chega criança aqui. Eu não sei nem falar. A empolgação da criança. O Lucas já entra lá, já liga o carro. Eu falei, pelo amor de Deus, só não engata a primeira, que senão você vai embora. Mas assim, essa emoção, esses dias um cara deu um depoimento pra nós no Instagram. Falou, cara, obrigado, é o sonho do meu filho. É difícil ter um carro de 500, 600, 1 milhão, são para poucos hoje. Então é um segmento que se você não fizer algo diferente... Mas, esse público, ele tem que ser mais exigente. Mas para fazer um viés da história de passar na frente da BMW, eu dizia assim, cara, porque assim, ó, um pouco, cara, tem a ver com um propósito. Eu acho que assim, ó, as pessoas, na grande maioria delas, além da história do medo, de trocar o certo pelo duvidoso, as pessoas, elas têm uma questão assim, elas faltam um pouquinho de, nem propósito, mas falta um pouquinho de desejo. Todos os dias, Rodolfo e Lucas, e eu acordo e eu tô dizendo assim, cara, eu quero chegar em tal lugar. Você se cobra, eu quero ter alguma eu coisa. Me cobro também. É engraçado que quando eu começo a pensar em algo, inclusive material. Eu joguei na Mega Sena uns 3, 4 anos, aí não deu certo, eu falei, vamos virar a chave e vamos tentar fazer o trem acontecer. Eu brinco assim, ó, eu falo pra Letícia. O negócio não dava certo. Eu falo pra Letícia assim, ó, todos os dias, cara, eu tenho que acordar e tenho que pensar em chegar em algum lugar. Muitas vezes eu falo assim, você tem tal coisa? A minha resposta é categórica. Eu falo assim, cara, eu não tenho hoje, mas eu vou ter. Ainda não. Porque assim, ó, é verdade. O dia que ou eu tiver tudo, ou o dia que eu levantar e eu não tiver a intenção de ter algo, eu não digo nem material. Eu digo, cara, fazer os meus filhos serem dentistas, fazer os dentistas se inspirarem na gente, cara, fazer o bem para os pacientes. Quero um pouquinho de água também. Fazer os pacientes, cara, falarem assim, Silveira, é um sonho estar aqui. Tem uma missão, né? Propósito. Tem que ter um propósito. O dia que você perdeu o propósito, acabou a vida, irmão. Se a gente tiver um propósito, você entra na zona de conforto. Não chega em lugar nenhum. Traz perfeito. E aí a história de passar na frente da BMW, cara, eu dizia assim, ó, eu vou um dia poder entrar aí, cara. Eu quero um dia poder comprar um carro. Vai trazendo dois. Fernandão, sei que você gosta, esse aqui é um parceirão nosso, André. Cara, é o horário da TechPix, né? Tem que fazer. Cara, é o horário da TechPix. Toma. Quem vai chamar o cara? O Andrezão. O André deve estar bancando a porra toda. Andrezão, é pela parceria e porque eu sabia. Porque é bom. Não, e porque eu sabia que ele vinha e eu sei que ele gosta de energético, ó. Pra quem não conhece. Andrezão, o jabá vai vir depois, tá? Pela parceria. A conta a gente manda pra você. Viu? A conta depois eu mando, mas é pela parceria porque é bom mesmo, Fernandão. Eu falei, vamos servir um energético assim. É isso aí. Você gostou do copinho da LT4, Fernandão? Pô, muito legal, né? Vou usar pra caramba. Ó, mas o check-in tá voltando, viu, Lucas? Você tá depositando atrasado todo dia. Olha só, galerinha. Eu atrasei um mês mesmo, viu? Eu atrasei uns 3, 4 dias. Olha só. Essas coisas não precisa falar. É que eu tava... não sei. Os caras vão achar que você me patrocina mesmo. Eu achei que você fosse cobrar. O sonho do carro premium, cara, ele é um sonho que ele faz parte como se fosse o primeiro carro. É aí que eu queria concluir. Porque, por exemplo, quando eu passava em frente à BMW e eu falava assim, um dia eu vou entrar aí, um dia eu quero poder comprar, um dia eu parará. É verdade. Eu já tinha carro. Né? E assim, teoricamente já Mas era o sonho era já não era mais o Astra. Não era. Não era. E eu dizia, qual carro que você tinha antes? Um Civic? Não, você me vendeu um A4 branco que eu tinha. Você fez isso com ele? É verdade. Ele te vendeu? Não, ele me vendeu. Eu vendi pra ele. Ele me entubou na A4. Ele te vendeu? Muito bem. Além de ter feito isso com você. Não, eu vendi uma 320 pra ele. A modelo antigo ainda, 19. E outra, o Fernandão, quando ele pega o carro, irmão, ele não pega um arinho a mais. Por que você põe roda em todos os seus carros? Explica. Vou falar também. Deixa ele contar isso pra nós, mas vamos acabar com o momento TechPix.
Vamos fazer um... Ah, Vamos fazer é uma verdade. divulgação Presentinho. bacana Puta, ó. Não, olha isso aqui, Fernandão. Ó. Traz aqui. Olha isso aqui, cara. Se você não conhece, Fernandão, esse aqui, além de Esse é o momento. um amigo meu de infância. Pra comer, viu, Fernando? Não é só Ó, pra olhar, ó, não, Que viu? legal, bicho. Não sei se você conhece o moranguinho hortifrutis aqui no Guaporé. Eu não sei se ele põe anabolizante nos morangos. Eu acho que ele toma bom Ó, igual você porque quer olha o tomar. tamanho Dá dos uma olhada nisso morangos aqui, do cara. Não, cara, sério. velho. Olha isso. Então, assim, como Selecionado. foi uma... Pode comer? Pode comer. Selecionado. O que eu falei pra ele? Falei, moranguinho, manda que nós vamos mostrar. Não pagou também, mas aqui é na parceria Jabá. Mas Não o morango do cara é bom. só o morango. É top. Ah, chama Porque- moranguinho mesmo. Chama cara. moranguinho. moranguinho. Você olhando pra ele, ele parece um moranguinho, de tão gordinho que ele tá. Mas ó, eu recomendo. Obrigado, moranguinho. Obrigado pela parceria. Parece de cera, cara. De tão Vai bonito, lá cara. e olha as frutas Ah. e a estrutura do Nossa, cara. diferente, é diferente. Ele tem uma experiência no Ceasa, o Moranguinho é um cara assim, batalhador, parceiro e vale a pena. Eu indico pra turma aí que estiver olhando. Moranguinho, manda mais, mas durante a semana aqui pra turma, não só no podcast não, viu? É. Viu? Pode mandar, viu? Que a gente gosta. Viu, moranguinho? A conta a gente manda depois. É, a conta a gente manda. Peraí, deixa eu Pera tirar. aí. Fala aí, Fernandão. Agora sim. Não, eu tava falando que assim, cara, porque eu sempre. Pirata. A ideia de ter uma BMW, cara, era uma coisa que acho que Era um objetivo todo que você mundo tinha, queria, né? Eu já tinha tido Mercedes. Não, eu te vendi uma Mercedes. Eu lembro que Foi uma Mercedes preta, foi uma CLA 200, uma preta. Que também tinha roda 20 Eu e tal. lembro, ela tinha uma rodona. Uma roda pra fora e tal. Aí você pegou aquela 320 que você plotou ela metade dela? Foi, eu fiz umas faixas da Volkswagen Você nela. plotou metade dela, metade ela ficou na cor e a outra metade ficou preta. Eu peguei as cores da M, Ela vermelho, pegou a azul. cor da M e trouxe de lateral. ela Vermelho, aqui. azul e azul marinho, azul claro e azul marinho. Mas qual era o lance das rodas Não, que você tava todo, falando? cara, acho que o Fernandão... Eu vou contar a história da roda. Você não tem filho, né, Eu vou Fernandão? contar a história da acho roda. que quando o Fernandão tiver um filho, o carrinho dele de andar, acho que ele vai Vai meter encher uma as roda, acho rodas. 23. Mas eu acho. É uma coisa psicológica. Eu vou contar essa história da roda. Mas é engraçado que assim, ó, muitas pessoas também, cara, as pessoas compram um carro e elas têm assim, aquela coisa de ficar com dó, né? O cara não quer dar uma acelerada. Não tem dó, não. Não, e a BMW, principalmente É. a pegada da BMW, a gente não tá fazendo nenhum viés pra nenhuma marca Mas a específica. proposta dela é essa, Mas- né? É o prazer em dirigir. Né? Todos os meus últimos carros foram BMW, com exceção do A5. Aí sobra pra eu vender. Sobrou pra nós. Não, sobra pra eu vender. E só da LT4, quantos carros você comprou e vendeu? Ai, cara. uns LT4 cinco, seis. foi 5, 6 carros. Olha isso. Mas ó, Hã? eu tirava esses carros, essa BMW que a gente tirou lá na BMW ainda, lá com o Lucas. E, cara, a primeira coisa que foi fazer remap. Né? Eu falei, cara, vou tipo. E assim, foi sem placa. Mas o motor, Já foi fazer- motor da BM dessas 320 sempre deixou um pouquinho a desejar. Aí quando o cara fazia remap, era o que Era o encaixava com a impulso tua. que faltava. Sabe aqueles 5%, 10% que faltava? O cara remapeava o carro, acabou, E velho. eu mandava uns áudios pro Acabou. Lucas muito irônico, assim. Ô, Lucas, você tá bom? E assim, eu virava a esquina, acelerando. Ele sabia que ele tava chegando. A Z4, você lembra da Aí eu falava Z4? assim, ô, Lucas, quero te agradecer, bacana, viu? 10 pessoas da BMW aí, cara, pelo motor de geladeira, caralho, que vocês botaram isso. Cara, é assim, ó. É verdade. Eu acho a 320 fenomenal. Pra mim, o melhor sem custo-benefício dúvida. nesse segmento se chama BMW 320. Sem dúvida. Barra Mas, completo. mas eu O acho, upgrade do motor. eu acho que talvez pela questão da 330, É. uma das justificativas de você Mas comprar é, uma 330 mas é a motorização, eu acho um motor muito fraco. É. O cara que compra uma 320, É o que deixa a desejar. Espera algo a mais. é lógico. Aí você pega, por Ah. exemplo, o A5, tem 204 É. cavalos. Aí você fala, cara, é um carro que tem um perfil muito mais de senhor, É. né? Tem um A5 mais barcona e tal, apesar do A5 Mas ser o motor é mais curtido forte. do que o A4. Mas o motor é mais motor mais forte. Você fala, cara, como que a BMW faz? Mas é a história do cara ter que comprar uma 330. É. Perfeito. Né? Que é, se você for pensar, cara... Mas eles estão errados, não. Tá certo. O cara dá um upgrade, o cara sim. começa no 320, vai pra 330. mas aí- E ele fica ali naquele meio. Mas aí a gente conseguiu fazer os remap, É. né, cara? Então, por exemplo, você tem empresas que são especializadas em remapear Pô, o o carro. Fernandão tinha uma Z4
que ele apontava lá embaixo na Vladimir Meirelles, você lembra? Você sabia que era ele? Essa eu liguei direto. Essa eu escravamento Você ligado sabia direto. que era ele? Você tinha que parar de atender o cliente e falar Só um minutinho só um de minutinho, conversa. por favor. Que o Fernando vai passar. Ele passava. Eu fui pra ao toque do entrevista. condomínio, cara. O cara do condomínio falou, doutor, sei que o senhor chega tarde, eu chego 10 horas da noite, 11 horas da noite, ela não sabe. E eu entrava, O Fernando é workaholic, então. Aí eu tocava o telefone, eu acho que tocou umas 2 vezes, cara, doutor. Pelo amor de Deus, doutor. E eu falava assim, por que eu faço isso? Quer eu pôr um algodão no escapamento? Não, mas ó. Aí o cara falava assim, doutor, o senhor nem tá acelerando e tal. Eu falava, tá bom, vai dar uma maneirada. Fernandão, você Você falou pra mim, Mas mas eu não acreditei, você não gostou da Z4. Mas tem uma história, vou chegar na Z4, mas tem uma história que eu acho que você É o esqueceu. carro que eu tenho puta Nós remapeamos uma... Já vendemos algumas aqui. Ó, nós remapeamos a 320, a primeira que você me vendeu. É, que ficou um A tapetinho. branquinha. Cara, Não a gente só remap, você fez um tudo nela. mexeu nela tudo que nós E podíamos. roda. Fez estágio 3, fez não Quantos sei o cavalos quê, tá e o roda. Cara, tu tem mais 300. 300 e tralalá de Caramba. cavalo, uma 320. A gente estourou a turbina dela, você lembra? Eita! Não fala isso, aí o cara Fala, vai falar. a galera vai não falar, estourou. Não, não estourou não. Aí, Foi só um clichê. cara, aquele dia foi... Só voou um pistão pra cima do capô. E o carro com 3 mil Que quilômetros. o carro suporta. Todo Exato. carro que sai de fábrica, ele sai limitado a uma potência. Sim. Mas você pode Eles fazer um eles remap suportam- e tudo. Eles sempre... Por que as montadoras fazem isso, Fernando? Eu não sei se... Agora a gente não muita consegue mais sabe. agora, né? Você sabia que os carros são taxados pela potência, Potência, do motor? sim. Mesmo? Então, um exemplo. A 320 já custa hoje 350 mil. Com 184 cavalos de potência. Se ela viesse com 215, ela é taxada Já em vem cima desse- outra faixa. Aí ela já sai do custo-benefício. A montadora Perfeito. vai lá, tchuc, limita o motor no que eles acham que mas é. aí é uma questão política, cara. É uma coisa até nojenta de falar. Por Só exemplo, liberar os remapzinhos. por exemplo- Esses remap não, tinha que mas ter é, na mas é concessionária. porque assim, ó, aí, cara, nós estamos falando de política, a gente tá falando de taxar fortuna. Qual que é o raciocínio do governo? Cara, quanto mais potente o cara pode comprar o carro, Mais ele pode pagar. mais ele pode pagar, que é o IPVA. Perfeito. Não faz sentido você pagar o IPVA em função do valor do teu isso carro, aí. sendo que o meu carro novo causa muito menos injúria, tanto Do que no um planeta velho. como na via, do que um Perfeito. Corcel 74 que É tá isso por aí, Perfeito. com os coxinhos tudo fudido, É desbalanceado e tal. Exatamente. É, só que o cara fala, meu, o cara compra A um carro conta de não 600, fecha. 700 pratas, ele consegue pagar o IPVA. É ele que vai bancar. É, a história do pneu, por exemplo. Cara, pneu 22, que tá aí fora do meu carro. Cara, pneu 22, se você for pensar, vai muito menos matéria-prima num pneu 22 Claro, do que num até outro. do que no pelo pneu perfil. 14, que tem O um trem quilo de desse borracha. tamanho. É lógico. Exatamente. Mas o cara fala, meu, o cara vai comprar uma roda. Quanto custou uma roda 22? Cara, o cara pode pagar um pneu 22, então Perfeito. tributa o cara. Quanto custa uma roda 22 hoje, Fernandão? Depende um pouco. Vai, depende pro uns- seu carro Uns hoje. 20, uns 20, uns 20. Só roda. Só jogo de pneu, roda. Roda pneu. Roda Não, pneu. Roda pneu. fosse mais. Roda pneu. Mas aí passou de 22, você que manja. Foi pra 23. Ah, aí é pra passar pra 15 mil dólares, 12 mil dólares. Aí já sobe muda o patamar. Muda Aí vai tudo, pra né? 60 mil contos, 70. Aí complica. Aí complica. quer, né? E a história da roda é engraçada porque assim, cara, o primeiro carro que eu tive foi um carro que eu roubei da minha mãe. Eu herdei ele. Eu herdei ele. Eu fui ficando com ele pra mim, fui ficando. Aí, Qual que cara, foi, Fernandão? foi um Vectra. Vectron era top, Só velho. que o Vectra era GL, irmão. O Vectra era GL, caralho. E aí, cara. Calota. O Vectra. Calota, calotinha. calota. O Vectra tinha É, uma eu não sou roda- dessa idade, mas É. eu me Cara, lembro mais o ou menos. Só de LT4 ele tem 28. O Vectra é 90, ó, o Vectra foi em 99. Eu tinha 18 anos. Cara, uma roda de lata. Cara, parecia uma churrasqueira a roda. Aí traumatizou. Não, e era uma Vectra Lógico, preta. né? Cara, eu Ali foi um start. E eu tinha dinheiro pra pôr gasolina de 10 em 10 reais. Tudo bem que 10 reais de combustível Porra, na época eles tinham Mas tinha tanque. tanque, exatamente. Mas, cara, não tinha dinheiro pra pensar em roda. E assim, os meus amigos me chacoteavam muito por isso. Ó o cara da churrasqueira. O cara, roda feia, não sei o quê. E eu ficava com aquilo aí, cara. Logo que eu tive um pouquinho de condição, eu já comecei. Meteu uma roda. Rodinha 16. Aí eu comecei a aprender que a roda 16 no custo-benefício era muito ruim. Porque o cara É ficava na verdade. 15 e o cara já ia pra Pra 17. Que é o que acontece com verdade. a 18. Eu vendia 18 acessórios também, tinha essa a pegada. 18 original é uma é. porcaria, cara, porque a 18 não tem mercado. Vai pra Ou o cara 19. 17 ou vai pra 19. Legal, olha aí. Você Tá tá entendendo? mortinha, é Esse lance é verdade. legal, Então, hein? quando eu comecei a pensar em roda, e assim, a roda é um caminho sem volta. Sério. Você põe em roda, cara, e assim, é um trambolho. Quem gosta da roda é o cara que pôs. Na hora que você vai vender, você sabe se o cara vai gostar ou não. Então é uma coisa muito Exatamente. particular, É. cara.
Eu falo isso pro Fernando. Falo, ó, quando você mexe nos seus carros muito, depois você tira tudo e traz o original, porque o cara que vai comprar... Porque depois eu que tenho que vender aqui. Essa é uma indignação que eu tenho com o Lucas. Porque a última vez eu falei assim, porra, você me deu um carro pra um padre, caralho? Não, o cara pediu pra tirar a saia. Aí toca eu vim aqui tirar a saia. Aí, beleza, Lucas? Beleza. Aí ele, cara, tira o difusor. E o aerofólio? Cara, o cara tá ligando pra porra do aerofólio, tá ligando o aerofólio. Aí venho eu, tiro o aerofólio. Ó, eu já tinha fechado o carro. Você tava pintado? Aí eu falei, cara, o cara vai pegar isso no filme daqui a pouco. Que carro que foi? Uma A 320 branca tava linda. 2022. Não tava. Você não tinha essa sorte. Ele ficou nervoso comigo. Sério? Porque o cara começou a tirar as coisas. Eu falei, não, o cara já pagou, irmão. O cara quer tirar. Se Mas vira. ele é um padre, o cara que vai tirar. Eu falei, cara, quer tirar isso no filme? Daqui a pouco eu tiro, cara. Não é? E aí, O assim, cara tinha pago já o carro. E sorte que esse não tinha remap, tinha? Não fazia. Não fazia? Não fazia. Ah, legal. Não fazia. E aí, cara, a roda começou assim, começou com dizer, porque assim, eu tô falando de 20 anos atrás, cara, uma roda 17 do carro que nós tínhamos, que eram carros mais simples. Muda. E o tanto que o carro é preparado, não dá pra você botar, por exemplo, num Polo uma roda 20, Sim. não cabe. Tá? Lógico, não cabe. faz sentido. Nem se você quisesse, não Exato. cabe. Se o bolso desse, não cabia. É verdade. E aí eu fui aumentando, cara. Então, assim, primeiro ponto, eu sinceramente acho a grande maioria das rodas originais muito feias. Tá? São poucas que elas têm, se elas, têm destacam, uma, elas têm uma pegada mais assim, mais senhor, mais clássica, né? Mais agradar a mulherada e tal. Mas é verdade. E assim, tem a questão da economia, você tem que pensar num perfil roda muito grande. Gasta você, mais. Você tem que pôr um perfil menor, senão não cabe. Um perfil menor já é mais caro. É difícil você ver um carro e falar, ó, esse carro, olha a roda deles. Não, carro, é difícil. Existe. Mas Sabe um carro que eu gosto muito da roda? Perfil pequeno, e outra coisa, perfil pequeno, você precisa entender que o cara precisa saber andar. Então eu falo assim... Perfil pequeno, um 14, 15. Não. Eu tô falando perfil do pneu. Não, perfil. Não o aro da roda. Tá. Por exemplo, eu brinco sempre, eu falo assim, cara, não é qualquer mulher que pode meter um salto desse tamanho e ir pra festa. É verdade. Se a mulher não souber andar de salto, ela vai cair. Se eu for olhar pra ela, vai estar com a cara de jeca, porque ela vai estar andando igual uma jeca. Exato. Então, ou ela sai mesma andar coisa e ela que vai ela. estar na estica, parecendo que ela tá no Oscar, numa festa, num salto grande, ou então você fala, tia, bota um saltinho que você Tá bom, consegue uma andar. sapatilha beleza. aí vai. O que acontece é assim, ó, por exemplo, roda, quando o perfil do pneu é pequeno, dá mais dor de cabeça. O cara, ao invés de dirigir olhando pra frente, ele tem que dirigir olhando pro chão. Porque se ele cai num buraco, no mínimo é bolha. Tá? E aí você fala, puta, porque ele tem menos Se borracha. não perdeu o pneu, né? Ele morde Aí mais você- fácil. Aí você então perde ele um fica pneu com com 5 mil quilômetros. Aí você já fica Aí você traumatizado. fala, aí no mínimo 2, porque você não vai colocar um com a bandagem do lado de cá e a outra. Então, assim, quem tem roda tem que tomar tem que estar cuidado. disposto andar também. à roda. Exatamente. Isso é a mesma coisa do pneu Ranflat. O nego metia o pau nos pneus Ranflat da BMW, tudo, mas assim, cara, a tecnologia do pneu Ranflat é fantástica. Você tem um pneu que não fura? Que Não, e outra, se o carro estourar a 150 por hora, 140, ele sustenta o peso do carro e você não perde a trajetória do veículo. Perfeito. Estoura um pneu da frente com você a 150 por hora e segura lá o volante, meu amigo. Só que se você andar com o pneu Ranflat murcho e pegar um buraquinho diferente, ele dá bolha. Então chegava cliente direto lá, esse pneu é uma bosta. Pneu é ruim. Aqui, ó, deu Mas é porque bolha. não Você ia conhece. ver a libra do pneu, tem que pôr 35, tava com 23. Ó, o conceito do pneu Ranflat, ele é legal. Eu porque gosto, principalmente ele traz muita segurança. Muita você fala pra segurança. tua mulher assim, cara, furou o pneu, Você imagina toca até onde dá. sua esposa chegar num lugar que ela tem que ir e não parar o carro. Lógico. Perfeito. Não, isso é muito legal. Segurança. É duro, mas ele tem muita coisa boa, Só Fernando. que assim, ó, eu não sou um cara, eu não sou um adorador de pneu Ranflat. Eu sempre brincava que assim, pneu Ranflat pra mim, eu tinha a sensação de estar andando no carro dos Flintstones. Ele metia o pau. Essa porra é Ranflat? Falei, toda é Ranflat. Vou tirar Mas essa é porra Ranflat. toda. Vou tirar essa porra toda. E aí é engraçado que um dia eu tava indo pra Marília, cara, rampei uma lombada, Nossa, e moleque. pra Marília, hein, Fernando? Rampei uma lombada. Ah, a nossa. pista é boa daquilo lá. Não é. Conheço. Oh, eu O Rodolfo quase não viajou. Não, quase nada. Eu arranquei os 4 pneus do chão, jovem. E aí, cara, na Rampou, então. Não, eu tirei os Mas 4 chegou a pneus estourar essas coisas, meu? 2 rodas. Aí as 2 de trás, deixa eu te falar. Tava devagar, né? Quando eu voltei, eu não via lombado, irmão. Quando eu voltei, o carro voltou pro chão, que ele bateu de bico estourou. e ele caiu atrás. Estourou. Atrás, foi tanta a força que Estourou fez os pra pneus. descer, que as minhas rodas, elas sempre eram pra fora. Não sei se você vai lembrar disso. Né? A tala sempre maior. Qual que era esse carro? Era a BM preta? Era a BMW preta, a preta. Eu lembro. Eu lembro. A quando ela tala, chegou, eu a lembro. tala dela ficava pra fora. Então, o que Era pequena a acontece? roda, que ano que era?
20, o cursor dela passou do ponto, irmão. O cara pegou no paralama, jovem. E aí o que acontece? Parei em Marília, feriado. Não, o cara... ainda mais em Marília. Ô, doutor, feriado. A gente não tem roda. Sinal de fumaça. Eu falei, cara, e agora? Aí, cara, posso pensar em dar uma desentortada. Quando Desentortar o martelo, como? eu falei assim, irmão, para. Deixa aí e manda o guincho. Não quero que você faça isso. Aí ele, cara, vamos pôr um step. Eu falei, cara, não tem step. Não tem. Porque o fato da BMW ter colocado o pneu step, o run flat, pra você não precisar do step, você não tem o step. Mas no o carro. brasileiro não tá acostumado. Aí, bicho, eu ficava assim... Quando a BMW voltou o step... É verdade que nós não temos estradas pra isso. Eu vendia né? carro, o cara chegava e falava assim pra mim, verdade que a X1, a 320 voltou com o step? Não, agora tá bom, agora eu vou... O cara não queria nem saber das diferenças. Quando voltou o step, isso pros caras assim... Era de tal importância. Resolveu o problema. O pneu continua run flat, ele não usa o step pra nada, mas o cara põe uma tranquilidade na cabeça dele, Fernandão, que isso ajudou muito, sabia? Quando a BM fez essa volta dos steps. Mas eu tinha um raciocínio assim, quando você vai trocar roda, aí você fala pro cara assim, cara, quanto custa uma roda 22? Mas o que você fazia? Você andava com um negocinho... Uma roda run flat 22 é 10 mil cada pneu. Você tá louco, Aí você fala, cara, eu vou gastar 40 Fora da pau, mais os curva, 20 né? da roda, vai pra... Enfim, aí eu falava assim, cara... Anda com aquelas espuminhas no porta-malas. Fora que eu não gosto. Fora que eu acho duro. Aí eu falei assim, cara, não vou pôr run flat. E na hora você questiona os caras, né? Que o Renatão é meu brother, lá do Ala Rodas. O Renatão falava assim, cara, qual foi a última vez que você furou um pneu? Você não... E eu falava assim, E é cara, verdade, né, eu acho que eu cara? nunca furei um pneu. Aí você fala, cara, Tirando eu não Marília. vou Aí eu falei, eu não vou precisar do step. Aí esse dia em Marília, sexta-feira, véspera de feriado. Renatão, por que eu não 1 da manhã. Eu num carro parecendo um bandido, um carro preto inteiro, isso filmado com roda preta, grade preta, tudo pros cromados black, feito com cromado, fiz aquele black delete. Ah, sim. Cara, tipo tirei fosco, chrome delete. fosco. Aí ficou tudo... Ele tirou todos os tudo cromados black. do carro. Chrome delete. Era o Batman, né? Que chamava de carro de Batman. Mas, Tava cara, inteiro preto. Quase ele não faz Não, isso. mas essa eu gostei. Essa eu paguei um pau. Porque ele tirou todo o cromado do carro e ela ficou nervosa. O Audi veio assim pra cá também. Mas o Audi, exatamente, eu ia falar, o Audi veio assim, all black. Pô, aquele carro era maravilhoso, era bonito. Maravilhoso o E ele carro. ficava nervoso comigo que a gente não vendia. Falei, por que vocês não É, estão mas é vendendo? fácil vender O cara- um A5. O mercado dele é Restrito. totalmente restrito. Cara, você fica puto porque assim, ó, por exemplo, eu compro o carro, aí, cara, sinceramente, eu acho o carro bonito. O carro é bonito, É pra bonito, caramba. maravilhoso. Mas é um carro que Ele é, tipo, ele é mais bonito por fora do que a 320, eu acho, o A5. Você não acha? Hoje acho que não eu acho mais. mais Mas a 23, antiga, a antiga. A antiga Pô, concordo. o carro era maravilhoso aqui. Sim. Eu tinha um RS5 aqui, nem que a gente tinha um Lembro, RS5 lembro. do lado. Lembra? Ele tá com raiva da BMW. Ele tá falando isso com raiva da BMW. Não tem, não pode ter raiva da BMW, tá na veia. Eu 15 ficava puto, sabe por quê, cara? Porque assim, ó. Ó, só 15, deixa muito mais. Ó, eu falo pra você que eu Tem 23? Por que eu ficava puto? Porque eu falava assim, cara, eu comprei um carro que tem cara de tiozão virgem, tá? E eu, O virgem de 40. Eu falava assim, ó. Não, e eu sou o cara, eu sou o tipo de consumidor. Primeiro, eu não sou um cara que cota muito. Quando eu confio na prestação de serviço, eu vou e faço igual eu faço lá no Juninho. Nós agradecemos. Então, o Que Juninho. bom saber disso. O Juninho- Vai tomar X4 nova 980 tá mil, chegando pra Fernandão. você, especial. E a gente pega dele, não Eu vou pega? te encontrar no juízo final, não tem problema. Por exemplo, o Juninho, cara. Meu, tá longe de ser o cara mais barato de Ribeirão, só que é o cara Mas do você detalhe, conhece, é o cara do adesivo massa, é o cara que isso não aí. desbota no sol É e isso tal. Aí, cara, só de chrome delete foi 8 pratas. Aí, eu faço chrome delete no carro, não gosto do carro. Botei roda do RS6 no carro, roda 21 no carro. Aí o carro Gastou veio com uma roda grana. 21 e cara animal, perfil fino e Falei, tal. Fernando, tira. Aí eu chego aqui, cara. Eu pensei assim, cara, esse carro vai vender amanhã. Porque se sou eu passando aí fora e vejo um carro pra vender na garagem dos seis. Garagem. Da loja dos seis. Eu falo assim, cara, eu quero esse carro. Eu penso que assim, é mais fácil na minha cabeça, como consumidor, você deixar um carro pronto, que tá diferente dos demais. Não é assim. Aí o Lucas já sai assim. Ainda bem "Ô, que ele é Fernandão, dentista, né?" Você vai trazer? Vou. Então, faz o seguinte: tira a roda, tira o domplado. Eu falo, cara, que porra é essa? Aí eu chego aqui, cara, só de chrome delete 8 pratas. Aí o Lucas, eu não sei se o cara vai gostar desse bagulho. Cara, o negócio preto é muito mais legal que o Gastou cromado. Mas eu tô chorando. Aí tem que tirar o negócio. Eu vou ficando doido, cara. Aí eu falo, não é possível. Fernandão. Faz Tá vendo? Por isso que você é dentista,
E a gente mexe e a no gente carro. vende. É isso aí. Tá vendo? Exatamente. É isso aí. Que legal, show de bola. Que bate-papo bacana, né, meu? Tá Mas, gostando, Fernandão? Falando de propósito, cara, eu penso assim, ó, até pra concluir essa história de fazer o seu negócio, ter o seu negócio, eu ter o meu, eu sempre falo pros dentistas assim, o problema nunca é a odontologia. Quando o cara fala assim, tá difícil pra mim, eu não ganho grana, cara, tô pensando em mudar de profissão, eu falo pro cara assim, irmão, se você fosse outro profissional, como é que você estaria? Porque assim, o cara quando ele não consegue obter o mínimo dos resultados, o mínimo que eu tô dizendo assim, cara, o cara é um dentista, eu não vou ser, uma palavra não é hipócrita que eu acho muito forte, mas assim, eu não posso ser, sei a palavra, mas de dizer que, por exemplo, a odontologia não é uma profissão que tem que dar uma condição boa para quem seja dentista. Diferente de outras profissões que às vezes o cara tem mais dificuldades. Tá? Existem profissões... Mas a odontologia é bem vista hoje, né, cara? Muito bem visto. Porque assim, é uma profissão que agrega, pelo menos eu sempre entendi quando eu fui fazer Nunca conheci faculdade. nenhum dentista quebrado, eu digo assim de mas passagem. assim, Não, você tem o que você vai profissão- fazer? Medicina, Isso, odonto, de veterinário ou advogado? isso, tava uma sempre profissão- mais cotada, é uma né? profissão de É meio respeito. certeiro, assim. Exato. Fala assim, ó, Vai ser puta, garantido. o É isso cara aí. vai ser bem sucedido na Claro, parada mas porque e ele na- é dentista. Mas e na prática, Fernando? Então, é isso que eu quero concluir. Você pensa assim, ó, a gente está com 100 e tantos dentistas agora que são nossos assessorados. Cara, uma porcentagem muito pequena começa a ter os resultados que a gente quer que ele tenha. Porque tá sempre muito mais ligado a quem tá por trás do que a quem tá profissão. tocando a operação. Tá mais ligado ao comportamento dele? Cara, a mentalidade, a maneira dele agir, tudo. Legal. E aí assim, ó, por exemplo, E é uma mentoria que você faz. é uma mentoria. Tem que Aí- fazer uma lavagem cerebral. que legal. Aí, aí você fala pro cara assim, ó, por exemplo assim, ó, irmão, se você tivesse outra profissão, será que você estaria diferente? Então, por exemplo assim, ó, É o cara. Eu costumo dizer, minhas irmãs falam também isso pra mim, se eu fosse, cara, não tô sendo arrogante, tá? Mas, por exemplo, se eu fosse arquiteto, da maneira que eu penso, não sei se eu pensasse diferente, se eu estaria viesse voando. diferente. Mas se eu fosse arquiteto, com certeza eu ia estar fazendo os maiores projetos da cidade, irmão. Cara, se eu mexesse com um carro, você pode ter certeza que eu tava dando febre pra vocês. Por quê? Porque eu ia estar vendendo o carro de forma foda. Eu ia estar dando as garantias que você tá dando. Essa é a diferença eu de ia ter ser premium e ser mais Por um. isso que eu tô te Não é? dizendo assim, ó, que nunca é, cara, a primeira coisa antes de você pensar no seu negócio, por exemplo, a pipoca da tua mulher lá, que você mandou lá. Nem eu falei, "Caralho", pipoca eu como mais. E eu falei pro cara assim, ó, falei, irmão, Pipoca... Não, mas vamos fazer uma pausa aqui pro ouvinte entender. O cara foi vender pipoca gourmet no Ribeirão Shopping, Fernando. Não, O que você é. me diz? Não, nem pipoca eu como mais. Pipoca e hambúrguer já saiu do meu cardápio, Fernandão. mas cara, o que eu quero te dizer assim, aí é a essência. Por Pois exemplo, é. a ideia da pipoca gourmetizada não é ser barata, não é ser uma pipoca, cara, que tá na frente do colégio público. É isso aí. A pipoca gourmet é uma pipoca, cara, que tem um aroma diferente. E você tem vai um pagar aspecto, por que isso. tem A proposta uma é outra. embalagem E diferente. você vai pagar por É isso. óbvio que vai. Então, assim, É ó, isso aí. o que precisa ficar claro pra quem tá nos ouvindo, cara, o cara de repente tem um negócio de cachorro quente, O que tiver. o cara tem uma banca de jornal, o cara tem. Saia tem que- da casinha. Ele cara tem tem que que vender valor, Fernando. Ele tem que fazer É isso. algo, ele tem que fazer não algo preço. que as pessoas possam gerar desejo pra consumir. Ah, legal. Você tá entendendo? Quando eu coloquei aqui, ó, Olha o esse sonho insight. do carro premium. O sonho do carro premium é o seguinte, cara. Você pensa que o cara tem o primeiro carro dele, ele nunca vai esquecer do primeiro carro. Ele vai dizer, cara, Nunca era um vai. Golzinho, era um Sim. Celta, era um Corsa, era um É até Fusca. uma maneira dele falar, puta, olha como que eu venci na vida e agora eu tenho tal Ele carro. vai esquecer, às vezes, dos carros que ele teve até chegar no carro. Mas o premium. primeiro nunca. E depois ele pode ter até uma Ferrari, não importa. É. Sim. Mas ele vai dizer assim, cara, minha primeira Mercedes, ou meu primeiro Audi, minha primeira BMW, É verdade. foi uma Pararano e tal. É. Não vai esquecer. Porque foi uma época que você fala, cara, pô, agora eu tô andando num carro alemão, agora eu tô andando num outro patamar. É isso aí. E é o que a gente tava falando, por exemplo, o brasileiro tem isso. Então se você vai num país, por exemplo, uma Espanha da vida, que tradicionalmente não é forte em carro, ou você vai nos Estados Unidos, que tradicionalmente é até forte, o americano gosta dessas coisas, tem automobilismo super forte, agora a Fórmula 1 tem 3 corridas no Lá. ano, o único país que tem É. 3 circuitos. Os caras estão São cidades dentro. Então, assim, mas, por exemplo, as pessoas, elas são condicionadas a usarem transporte público, né? A não gastarem dinheiro com isso. Andar de ficarem- metrô, vai dar não sei o Aqui é que. que a gente tem essa necessidade. É verdade, o de ter carro. um carro massa, um carro barulhento, um cara que tem... Aí tem muito daquela coisa da masculinidade. É um desejo do Passa um homem. cara do lado acelerando, você fala, cara, vou comer esse cara, vou passar em cima dele e tal. Então, assim... E é verdade, cara. O brasileiro É tem isso verdade. desde menino, sabe? Desde menino. É uma coisa o cara nossa, quer ter- né, cara? Cara, eu cortava plástico de Danone
e punha na bicicleta. Pra fazer barulho. Você tá entendendo? É isso aí. Você imaginar, eu tinha 12 anos, eu já vem lá de trás. De moto, mas eu botei minha moto pensando Fernando, assim. mas deixa eu te falar, eu acho que até que o ouvinte, ele quer saber, a gente até nem fez essa pergunta pra você, né? Mas é nítido o conhecimento que o Fernando tem de automóvel, né, cara? Ele chegava pra comprar os carros com mais informação que eu. Pois é, Eu falava, Fernando, agora uma pergunta muito intrigante pra nós aqui. De onde surgiu essa paixão de automóvel, cara? Eu até assim, eu não sei, porque assim, meu pai não foi um cara que investiu muito nisso, não foi, tá? Seu pai não teve as carangas top? Assim, teve, assim, chegou a ter tinha ter Mazda na época, que vendeu Mazda. Não é da minha época, eu tô com 23. Não, eu também não lembro disso não, Fernando. Conta pra nós. Mas assim, cara, teve carro assim, teve Citroën, teve Chrysler, não teve carro assim, não investiu numa Mercedes, numa BMW, até tinha na época poder condição para comprar, mas eu acho que não era uma coisa que ele desejava comprar e tal. Eu sempre tive essa coisa assim, eu já tenho uma coisa mais do sonho, de ter aquela caranga. De estar de repente assim, por exemplo, eu chegava no hotel quando eu era pequeno, meu pai ia pra praia, meu pai tava lá fazendo o check-in lá, eu já tava lá no estacionamento, agachado, olhando o carro, dele, né? Pondo o dedo no escapamento, então, tem boa e tal. Mas isso é teu, então, isso dá no sangue. E aí assim, ó, que legal, cara. Eu comecei a gostar de carro e eu falei, cara, quando eu puder ter carro bom e quando eu puder investir nisso, vai ser um lazer. Então, por isso que eu fico bravo, Rodolfo, porque assim, estar dentro da oficina, remapeando, aí, por exemplo, depois veio o piggyback alternativo ao remap que a gente não estava conseguindo, que eu particularmente acho muito ruim, mas assim, estar dentro da oficina, tá mexendo, tá tirando... Incomodado. Eu queria fazer com que aquele carro fosse personalizado. Legal. E aí eu chego pra vender o carro aqui, o maluco fala que tem que tirar tudo. Ainda bem que essa parte a gente cuida. Volta original. Eu falo, cara, não faz sentido. Mas cuidar de carro, igual a gente foi no autódromo, por exemplo, pode acelerar. Cara, eu gosto de moto, tive moto. Que legal. Tem carro, tem tatuado o carro aqui, Senna tatuado aqui. Olha eu lá, gosto de carro pra caralho. Ficou muito legal o Schumacher nessa foto, cara. Eu te contei esse dia do Maratona, você tá me sacaneando. Eu cheguei, que é? É o Ayrton Senna que ele fez na perna. Sério? Aí eu cheguei pra ele me mostrou o tatu, falei, cara, o Michael Schumacher ficou muito top. Pra falar que eu quis morrer, velho. Com certeza. Fernandão, que legal, cara. Eu acho que o bate-papo tá sendo muito produtivo. Muito legal. Acho que espero que todo mundo esteja gostando. O Fernandão é um cara que, como eu falei, super parceiro, é um cara que eu acho que ia combinar muito com esse primeiro podcast nosso. Além da amizade que a gente tem, é um cara que conhece tudo. Claro, é interessante a gente falar que a LT4 é nova no mercado, mas assim, graças a Deus, o que nós conquistamos em menos de um ano, Fernandão, quando a gente para pensar nesse um ano, o que a gente viveu, a credibilidade que a gente tem, graças a Deus, os clientes que a gente atingiu, o cliente chega aqui e só fala bem da loja, do atendimento, da estrutura, então isso é muito gratificante. Muito. Então a gente tem certeza que nós estamos no caminho certo, Fernandão. Eu tenho também, e assim, ó, a gente precisa deixar claro para quem está nos ouvindo, cara, e o cara pergunta assim, mas por que deu certo? Por que a LT4 tá dando certo? Isso é bom. Se você for pesquisar, cara, qualquer curso de gestão, esses do Sebrae, até os mais simples que são gratuitos e tal, até os mais elaborados que você vai pagar por consultoria, todos eles vão dizer que existem um período de maturação do negócio. Perfeito. Até para que você consiga atingir ponto de equilíbrio, ou seja, que as receitas se equilibram com as despesas, porque no início é só despesa e quase que não tem receita. Não tem receita. Então os caras falam assim, cara, é 18 meses, é 24 meses, é 1 ano e meio. É o que se ouve, né? A gente não tem muito esse padrão. Não. Mas por que, ainda bem. Mas por que não tem, cara? Não tem, porque a proposta de se fazer algo diferente talvez tenha ficado muito claro para o consumidor, né? Porque assim, ó, a gente volta naquela questão lá atrás. Cara, eu até tenho um vídeo falando sobre isso. Se você pensasse, por exemplo, friamente, cara, eu devo trabalhar em Ribeirão Preto? Cara, eu vou te dizer, não venha. Você tem que ir, por exemplo, num lugar onde é muito menos competitivo. A chance de você crescer vai ser muito maior. Você vai ter uma condição melhor. Mas por que, por exemplo, no meu negócio deu certo e no de vocês está dando certo? Porque vocês conseguem
externalizar isso para os clientes de vocês, quais são os princípios ou os propósitos da existência do negócio, como de vocês, da LT4, por exemplo. E o cliente preza muito isso também, né, Fernandão? O cliente preza totalmente. Ainda mais todos os segmentos, mas eu acho que no Premium, muito mais. O Rodolfo trabalhou em outro segmento. Quando o Rodolfo começou com a gente aqui, ele percebeu que essa distância... A régua é lá em cima. É totalmente diferente. Quando a gente fala, brinca com o Lucas e tal, é diferente o segmento Premium. A gente tem que estar preparado para atender o cliente. Exato. É que assim, ó, na verdade, o consumo, eu já estou numa fase da minha vida que eu estou falando assim, na minha época, porque quando eu fazia isso e tal. O Lucas assim, também. Quando eu me formo há 20 anos atrás, cara, era uma odontologia completamente diferente do que é hoje. Completamente diferente. Era limpeza. Mas o vender carro também. Mas é o que eu vou concluir. Também. É o que eu vou concluir. Olha só, você imagina o seguinte. O nível de informação que todos nós tínhamos, ele era muito diferente do que o que a gente tem hoje. Perfeito. Né? Então, por exemplo, as ferramentas de busca naquela época... Não existia. Mas você nasceu no offline como nós. Claro, mas por exemplo, se você quisesse se informar, cara, você tinha que ir atrás de um periódico, você tinha que ir atrás de uma biblioteca, você tinha que... Hoje a gente tem, por exemplo, o Google e a gente tem... Ajuda muito, né, cara? A gente tem as vitrines sociais que são ajuda também. Instagram, tarará, que não é nem que ajuda, mas que informam o cliente e que faz a coisa ser cada vez mais competitiva. Porque, por exemplo, se nós fôssemos maltratados antigamente, cara, isso não aparecia. Hoje, se você for maltratado, queima, é escancarado, né? Até tem uma passagem do Cortella muito boa, que ele fala que, por exemplo, na Unilever, os caras faziam pasta, essa história é muito legal, os caras faziam pasta de dente e em um determinado momento das pastas de dente, cara, passava uma pasta vazia. Né? Então, E era proposital? Não, passava uma pasta vazia. Ou seja, chegava na gôndola, o cliente comprava, levava para casa e tinha que ficar vazia. A sorte do cara da Unilever na época, dos donos da Unilever da época, é porque assim, não tinha como o cara meter a boca no trombone. Hoje você faz um reel, você faz um vídeo. Tem um alcance muito grande. Por fim, cara, os caras acabaram tendo uma solução até super legal. Essa história é muito legal porque fala sobre uma solução muito econômica que teve muito mais impacto do que uma solução muito engenhosa e cara. Mas o fato é que, assim, se isso acontecesse nos dias de hoje, muito possivelmente teria que mudar até o nome da pasta. Perfeito. Sabe? A repercussão é muito maior. E você tem, por exemplo... A exposição. E você tem comparação. Então, por exemplo, por que hoje tudo está ficando gourmetizado? Cara, você vai comer um cachorro quente, ele é muito diferente do que era 20 anos atrás. Você vai numa pizzaria, ele é muito diferente de 20 anos atrás. Você vai trocar uma roda num carro... Você vai num posto de combustível e você compra tudo. Antes não tinha nada disso. Por exemplo, o próprio Ala Rodas. Cara, antigamente a Ala Rodas era uma borracharia, tio. Hoje você chega lá, cara, tudo é legal. Tem mostruário, tem lugar de você ficar, ar-condicionado, café gourmet, tem videogame, tem... A Devintona, você vai ver a Devintona da LT4 Mortos, aguardem. Eu meti a roda na La Rodas na Almara 19 que você vai cair pra trás. Que legal, velho. D20. Calma. Ela tá colecionador. Ela tá reutilizada? Não, vai ficar originalzona, mas top. Mas vai ter roda. Senão o Fernando não compra. 19. Tá, é o tipo do carro, eu vou vender pro Fernando. Exato. Roda, vou meter uma saia, vou meter uns negócios, tirar os cromos. Não, você vai buscar na Alemanha uma M3 85 pra mim que eu falei. Então pra vai, você. verdade. Essa carro antiga... Pegando esse gancho aí, só pra não te interromper, Fernandão, o que você falou agora é muito importante. A LT4, para quem não sabe, turma, a partir de abril agora, a gente está dando 1 ano de garantia nos carros que não tiverem mais garantia de fábrica. A LT4 Motors dá 1 ano. Cara, para que vocês estão fazendo isso? Isso passa uma credibilidade, né? E mostra o produto que nós estamos vendendo. Porque assim, se a gente não acreditar no produto que está aqui dentro e não saber que dá pra gente vender, é de procedência, a gente dá porque a gente paga por isso. É lógico. Não é de graça. A LT4 é a única... Mas você imagina a segurança da pessoa comprar um carro premium com 1 ano de garantia. E podendo estender a 2. Entendeu? E outra, detalhe, nós somos homologados pela empresa, nós somos a única do estado do interior de São Paulo. Nós somos a única a ter o certificado gestal de qualidade. Isso é muito importante a gente falar, porque isso passa uma credibilidade, vai sair da nossa margem tudo, mas é isso que a gente quer. A gente quer que o cliente tenha saia daqui totalmente satisfeito. Fala, porra, o cara tá dando 1 ano de garantia. Isso é legal pro cara comprar. Então, é mais ou menos nessa linha que você tá falando. E a questão da confiança. Da confiança. Por exemplo, os nossos tratamentos lá, cara, obviamente que são tratamentos maiores,
Mas eu tenho plena consciência de que não são tratamentos, cara, de baixo custo. Com certeza. Eu não vou usar a palavra caro porque tá de ponto contra mim mesmo. Não, mas lógico. Mas são tratamentos de alto custo. Então o cara vai falar assim, cara, por que eu vou fazer um tratamento desse valor lá com o Silveira? Por quê? Por que eu vou fazer com o Silveira e não vou fazer no outro cara? O outro que ficou Por tanto que eu mil vou a menos. comprar na LT4 E por não que eu vou comprar em no outro lugar, É, por são os exemplo? diferenciais. Esse é o ponto. Porque Aí não tem- somos garagem. Não Esse é o somos ponto, é verdade. Somos revendas de Agora eu tô veículo curioso. premium. Exatamente. Olha que palavra bonita, Agora eu Fernandão. tô curioso. Por que você tatuou o Ayrton Senna na sua perna? Cara, porque, cara, ele morre numa época, assim, adolescente, né, jovem? Época de mais... Você tá tentando botar a cara pra fora, Eu você tá não era tentando tão ser fã ainda Cara, dessa eu época, achava velho. maravilhoso. O Ayrton Senna... Icônico, era você- o programa de domingo que tinha, era assistir o E Fórmula 1. assim, se você for pesquisar na Já não era história, mais cara, o assim. Senna, cara, totalmente desfavorável em relação à FIA, né? Sempre brigando, foi Ele tricampeão. sempre brigou com as brigou, montadoras, e com ainda todo tricampeão. Aí você pega, por exemplo, correu numa época em que o Prost, por exemplo, era o queridinho da Fórmula 1. E o cara era que o foi contramão. tetracampeão e tal. Então, assim, o Senna, ele fez muito com muito pouco. Eu costumo brincar assim, eu não gosto do Hamilton, particularmente falando, eu prefiro muito mais o Verstappen, apesar de estar tendo algumas atitudes que eu não concordo, mas... Sabe tudo. Sabe tudo. Eu gosto muito de Fórmula 1. E aí, assim, ó, o Senna, cara, ele fez muito numa época de uma Fórmula 1 muito diferente Difícil. de hoje. Cara, a Fórmula 1... O Senna hoje, na veia. o Senna hoje seria o top se ele cara, fosse vivo? Pra mim ainda é o maior da história. Tá, mas se ele fosse por essas vivo questões. hoje na Fórmula 1, você que tá por dentro. Com certeza seria. Com certeza seria o- Cara, o teria mais campeão. 6, 7 anos de Fórmula 1, seguramente. E assim, ó, eu gosto muito da essência, porque, por exemplo, o cara esses é- pilotos dessa época, era o piloto que, cara, falava assim, ó, velho, acabou o treino. Aí que horas que acabou o treino? Acabou o treino às 3 da tarde. Para continuar Às treinando. 3 da tarde, o piloto de hoje, que é o piloto coxinha, ele vai pro hotel, ele Coxinha vai... foi o Senna pra caralho. continuava treinando, Os caras fazendo falavam as assim, coisas, cara, tá com problema de pressão, tá Vai lá resolver. Aí, ó, acelera, mas para. O cara, o Schumacher, cara, Piquet fez Não isso, vai ter nunca Prost, mais. mas era outra. Hoje tem telemetria. Né? Então o cara tá assim, olha, dá pra você mudar a sua alavanca de R3 pra R4? pra poder- Computador, Sabe? acabou. Aí o engenheiro tá lá vendo, cara, ó, você tá retardando. Eu falei, cara, você não tem essa de dizer o gráfico mudou. de aceleração e freada, seu com o dele, olha, ele freia mais tardiamente, por exemplo, por isso que tem mais desempenho. Esses caras nessa época eram no pau. Pô, muito. O cara pegava o carro e falava assim, cara, bateu, peraí que eu vou atrás. Uma pergunta, Câmbio manual. uma era pergunta outra de Fórmula 1. Jeca agora. Era Por uma que outra que o Fórmula 1. Senna saía, não sei, tô perguntando, desculpa, que ele saía com os braços moídos, a direção era Cara, no ele braço? era muito mais agressivo, cara. A tocada dele Acho que era é muito propósito. mais Teve uma, agressiva. teve uma ele tava corrida na que ele, zebra. teve uma corrida que ele saiu que ele não conseguia conversar, o É braço porque essa moído. corrida aí, cara, ele dirigiu com primeira e sexta marcha. Então você imagina que ele tinha que Olha a esticar. complexidade do esporte Ele na tinha que época. esticar o máximo possível em primeira e passar pra sexta. Por isso que ele saiu E moído. fazer a sexta chegar na sexta marcha. Sim. E trabalhar em sexta, reduzindo até não precisar da primeira pra depois passar pra Pô, primeira. caraca. Cara, ele correu umas 20 e poucas voltas assim, cara. Você imagina? Ele não conseguia levantar o troféu nesse dia. É, eu lembro. Mas a essência que tem dessa discussão nossa é pra mostrar que, cara, as coisas evoluíram, Sim. mas a veia dos grandes pilotos permanece a mesma. Se você for pensar, a época mais competitiva da Fórmula 1 foi essa. sem dúvida. Hoje você tem, por exemplo, um Hamilton que vem dos últimos 10 anos. Teve 4 Vettel, 7 Hamilton, na verdade teve um Rosberg no meio, e agora tem 2 e tá indo pro terceiro Verstappen. Você vê que a Fórmula 1 tá fazendo sim, campeões e perfeito. não tem disputa. Isso tira o brilho da corrida, irmão. Pensando nisso, posso falar? Deve. A LT4. Sabendo da paixão dele, né? Sabendo da sua Como- tatuagem. Olha a importância, porque aqui vai estourar o negócio, hein? Vão ser 2 podcasts por mês, sempre com um convidado massa. Nós já temos um próximo convidado que nós vamos falar daqui a pouco. Maio já tem mais 2, inclusive um piloto da Stock Piloto, eu Car. quero vir. Você pode me colocar o microfone a mais aqui. Você quer vir falar com ele? É. Já tá convidado. Pode ser? Já tá convidado. Você me ajuda? Piloto você Fechado. pode chamar Então também. vai. Maio. Nós tivemos com ele a última vez, olha. Pode falar ou não? Isso da- com a Não, suspense? acho que não. Acho que ainda não. Então vai. Já tem um piloto confirmado Eu sei. da Stock Car. Calma. Segura a emoção, não fala. Surpresa. Não vou falar. Vai ter que assistir os próximos. E já tem um jogador de futebol aí que o cara
tem que tirar o chapéu. O cara é craque. Se o cara se der certo, então assim, o padrão aqui vai ficar violento. É Fernando Silveira pra Messi. Só vai entrar isso aqui no nosso time, Legal, velho. é isso mesmo. Nós não exigimos menos. Pensando nisso, todo podcast nós vamos encerrar com Acelera Ayrton. É o quadro oficial da LT4 Cast Show. Eu achei que você fosse falar do rolê, cara, lá em coisa. Nós vamos fazer. Não, caralho. Nós vamos fazer. Já é oficial. Aguardem, vai ter um eventinho. Esse vai ser legal, hein? Um evento da Eventinho, LT4 não. Motors numa pista apenas para 30 carros, para o cara poder correr no autódromo. A gente ter uma experiência, vai ter piloto da Stock Car dando palestra. Tá no forno 95%. Logo mais informações. Logo, mas segue a gente no Instagram. Lógico. Pra quem gosta de carro, é uma coisa Isso é uma que puta eu já fiz. Eu quero começar a fazer E é mais uma coisa isso. que o cara ele tem que ter o direito assegurado de um dia pilotar numa pista chancelada pela FIA. Porque Essa é. Essa é. É uma experiência surreal, cara. Não adianta, eu liguei para um cliente meu esses dias, clientão nosso, Claudinho, Claudinho Salam. Queridíssimo, um abraço, Claudinho. Claudinho, falei, Claudinho, pega essa M3 sua e vamos pôr na pista. Ah, Lucas, tem restaurante lá? Não é? Eu falei, põe esse carro pra rodar. Se o cara colocar uma M3 na pista, Fernandão, o cara ele nunca mais vai esquecer dessa sensação, dessa proposta do carro dá, vai ser cara. um lugar que ele vai poder extrair o máximo. E se ele errar, a pista tá preparada pra isso. Eu falei, para de ir na padaria e põe o carro na pista. Então é essa experiência que a gente quer começar a passar pro cliente. Cara, de você meter o carro na pista e acelerar reta, você fala, cara, não é possível. Aí, a reta é mais longa do que você imaginava. Aí você imagina, a freada é mais curta do que você imaginava. Perfeito. Você entrar numa zebra, você sente no volante a zebra é diferente do que você imaginava. Você imagina o cara que vai participar, que mas você já sabe. Mas tem que estar preparado pra isso, tá? Não adianta qualquer coisa. E você imagine o cara que vai tá lá, que você sabe quem que é, que nós não vamos falar que é surpresa, chegar pra você e falar, Rodolfão, vai pro banco de lado. Eu vou tocar seu carro. Aí, meu amigo, na hora que o cara desliga os controles de tração, aí você fala, o cara nasceu pra isso. Exato, tá na veia. Voltando ao assunto, Acelera Ayrton. O que é o Acelera Ayrton? Eu vou te fazer umas perguntas, Fernandão. Você tem que falar o que vier na sua cabeça. Na lata. Na lata. Não pode Não pensar. tem ensaio, Fernando. Não. É o que vier. Tá, é igual o da Marília Gabriela, um cantor. Tá? Isso aí. Vamos lá. Eu faço metade? Essas perguntas que eu falei pra vocês, cadê as perguntas que você Não vale. Tem que ser a primeira, hein? Isso aí, espontâneo. Beleza? Tá bom. O que vier na cabeça. Tá bom. Se for merda, nós corta, depois nós vê o que faz. Não tem corte, é ao vivo, amigão. Vai. Tô acostumado. Um carro dos seus sonhos. Aquele que você fala assim, esse é o carro que eu quero ter. Acabou. Vai. Eu quero uma Ferrari, cara. Uma 488, eu acho. Legal. Uma Ferrari. Nossa, vou deixar dar um rolê e vou vender aqui depois. Exatamente. É um carro que eu não posso morrer sem ter. E assim, a gente ouve assim... Mas você não vai trocar a roda, né, o cara fica, não precisa imaginar. Aí tá prontinho. Grava isso, que na hora que ele tiver com a Ferrari, eu faço questão da Que gente vai fazer, ser breve. que nós vamos organizar esses, e nós vamos falar sobre isso. Tudo que eu tô te falando. É um carro que eu quero ter até, inclusive, um pouco mais velho. E eu quero entrar e falar assim, cara, em termos de carro eu zerei a vida. Né? Legal. Eu não vou morrer sem falar Sem assim, cara, realizar. isso eu não tive. Tá. Isso eu não tive, uma Ferrari. Uma marca de veículo. Cara, tem um problema com Uma. Eu vou tatuar BMW um dia ainda. Oh, legal. legal. Não tem patrocínio, viu, turma? Eu gosto demais de BMW. Essa aqui eu já sei. Cara, BMW é muito diferente de não tudo. Eu já Exato, tive Mercedes, já tive Audi, 2 Audi. Cara, cara, não tem igual, é tudo diferente. Não, o volante é diferente. Você tá falando pro a cara... batida do motor é diferente. suspeito. É que assim, eu gosto muito da marca. O pessoal fala, pô, Luquinha, e graças a Deus a LT4 tá virando referência quando tem um seminovo. Você vai vendar qualquer coisa aí, cara. Não, mas isso é bom, sabe por quê? Porque Mas cria uma identidade, né? Quando você vende o que você gosta, o que você acredita, fica mais fácil. Muito mais. Não que eu não goste da Mercedes, eu gosto do Porsche pra caramba. Eu falei pros caras, para de pegar Porsche porque só tem Porsche na loja, calma. Exato. Mas assim, cara, a BMW, o conceito da BMW, a marca, a história, o que ela Representa. te representa, o que ela passa pra você, eu sou suspeito. Você pode reparar que é igual o cara do Corolla. O cara tem um Corolla, ele tem 8 Corolla. É isso aí. É isso aí. O cara que tem uma BMW, dificilmente ele tem uma BMW.
O cara tem uma BMW, ele tem 4, Já teve, 5, já 6, teve 7. outra. Você vê que, por exemplo, o Paulo do Alga 5, não falando mal do carro, o cara fala Puta de um carro. Silveira é arrogante. Não, o carro é um tesão. Animal, mas, cara, Vou pra uma outra proposta. eu tava de BMW junto, eu tava com os dois. Exato. Aí eu acordava de manhã cedo, eu pegava a chave do um e do Eu outro e não falava, ia. vou de BMW. Aí um dia eu falei, Lucas, cara, eu não tô usando o carro. Não adianta, vou vender. Eu falei, eu não tô usando o carro, cara. Próxima. Essa é fodida. Essa é boa, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Se você não fosse dentista, qual seria a sua profissão? Ai, cara, eu já pensei em várias coisas, irmão. Eu já pensei em várias coisas. Primeira, vai. Eu acho que é algo ligado a carro, irmão. Olha aí, que legal. Eu ia querer Fernando 4 Motors? Não, eu ia querer comercializar. Ali embaixo ele soltou que ele seria engenheiro da BMW. Ó, É verdade. Mas é justamente por isso. Eu sou o cara que, por exemplo, assim, ó, tá lá o Rodolfo mexendo em roda, aí, cara, eu não tenho nada com isso. Aí tem um vendedor vendendo roda, eu já toco do lado, já fica assim. Já fica de olho. Legal, hein? Aí, cara, às vezes o cara não dá moral. Sim. Então o cara fala assim, se achou? Eu falo, cara, achei. Mas... Aí já o cara fala assim, cala a boca, eu tenho um relatório do brinco, eu falo, cara, todas as vezes que você faz isso na minha loja... Dá um BO. É uma venda melhor. Dá um upgrade? Você dá o seu... Porque o cara acaba comprando uma roda melhor, mas é porque assim, ó... Passa mais tempo com a gente aqui. Eu gosto tanto, que eu tô olhando e falo assim, cara, esse cara vai errar. É óbvio que gosto, tá? Mas eu fico assim, cara, esse cara não pode... E você passa a sua opinião pro cara. Aí o cara vê que eu tô do lado assim... Pergunta minha opinião, aí o cara fala... Eu quero falar. Cara, eu não fazia isso se fosse você. Eu acho que você tem que pegar Aquela roda ali. E na maioria das vezes dá certo. Se eu tivesse um lugar, uma loja, em que eu contemplasse tudo, colocasse roda, estilizasse com plotter, com teto, com capô, fizesse aqueles paralamas mais O largos. carro completa. entrava X, vai sair Y. Eu ia fazer um lata velha de carro premium, cara. Legal, Eu legal. ia fazer algo bem legal. Olha aí, deixa. E assim, A quinta empresa do homem. E eu acho que eu ia ter credibilidade nisso. Envolve As pessoas iam LT4 dizer nesse assim, projetinho ó, seu aí. Talvez no fim da vida eu deixe as minhas empresas com eles lá e É isso faça aí. isso da vida. Legal. Junto com a LT4. Essa é forte, hein? Boa, boa, boa. O que significa amigos e família pra você? Cara, você sabe que é uma coisa que eu tenho até dado mais valor nos últimos anos agora do que, por exemplo, eu dei nos últimos 10, 12 anos. E eu até falo, é uma coisa até forte pra mim, porque assim, eu venho de um divórcio, né, irmão? Então, recente, tem já 3 anos e pouco esse divórcio, mas foram anos que no começo até foram muito bons, minha ex-mulher, cara, uma mulher fantástica, só que, cara, eu vivi uma fase muito ruim, assim, eu acabei descobrindo algo da fase adulta que eu não tinha o menor conhecimento disso. Então, quando eu me Te machucou muito, né? me vi muito inserido em trabalho e muito distante dos amigos, Da muito família. distante da família. E agora, com a noiva nova, né, eu tenho aprendido a poder cultivar isso novamente. Até antes de começar agora, eu estava falando com um sobre uma viagem que a gente está planejando em novembro. Eu estou dando muito mais valor nisso do que legal. por exemplo, domingo agora eu fui na Páscoa. Isso é legal. É uma cara. coisa que se me perguntasse 5 anos atrás, eu ia dizer, Você não, tô vamos trabalhar. cansado, trabalhei a semana inteira, não vou, mãe, fazer um FaceTime. Hoje eu vou, fico Dá com a minha valor. filhada, com minha sobrinha, papai. Então assim, eu tô aprendendo, eu acho que, por exemplo, o amigo tem até um fator mais forte, porque a família você é obrigado a conviver. É isso aí. Né? A família você O amigo, nasceu com eles, e com eles Não você- escolhe. Você tem que conviver. Agora os amigos a gente escolhe. E até falei pro Lucas essa semana Vê que eu comentei com eu queria você. muito que você estivesse mais próximo da gente. A Falou gente tá mesmo. numa turma super legal. Eu, inclusive, hoje ando Falei, numa me turma. chama, pô. Eu tenho uma turma minha de infância que eu amo esses caras de paixão. Tá? É aquela turma que você Que bêbado, gona. fica se beijando, É. abraçando, Nós também, falando que ama. e Tá tal. meio turbulento nossa turma. Né? Vamos atentando. Mas nós vamos acertar. Vamos Mas a turma acertar. atual, cara, é É. tudo cara mais velho, cada um uma profissão. Mais maduro já, Legal pra caralho. sim. Eu tô vivendo uma Legal. vida muito Que legal. boa nesse sentido, cara. Que legal. E é importante. Só falar uma coisinha que vem no Celon. Meu pai falava uma coisa pra mim, meu pai é falecido, mas ele falou uma coisa pra mim uma vez, cara, que isso me tocou. Eu lembro que eu cheguei pra ele uma vez, eu falei, não tô indo aí no seu rancho porque eu vou não sei o que nos amigos, época de solteiro, requisitado no mercado. Ah, tá bom. Entendeu? Né, Fernandão? Aí, meu pai virou pra mim e falou assim... meu pai virou pra mim e falou assim, filho, quando você tiver uns 40 anos, 45 anos,
Você levanta a mão assim e faz assim, ó. Se você contar no dedo 5 amigos que estão com você até hoje, que você pode contar, Uau, forte, hein? você levanta a mão pro céu. E é verdade, cara. E é verdade. Tem que dar valor nas amizades boas, no cara que Quem tá do gosta seu de lado. Você, porque é o que a gente leva da vida, Fernandão. Perfeito. Eu ainda tive a sorte, cara, eu tive a sorte de vir de uma cidade pequena. E lá tem mais isso, tem mais esse mais lado. comum, né? é mais comum. mais. Porque assim, o cara é teu vizinho, aí, cara, ele tá na mesma escola, ele frequenta o mesmo clube, então você passa 16 horas por dia com aquele cara. 30 Perfeito. É isso aí. Então, assim, eu tive a sorte de ser de uma cidade pequena. Agora, por exemplo, esses amigos atuais que a gente tem, cara, que eu tô falando do Lucas, que você inclusive tá mais próximo, você consegue ter uma condição de vida muito melhor, porque você acaba se tornando Sem dúvida. a média dessas pessoas. Então, com quem você anda? Por exemplo, eu sempre fico metendo bedelho nas coisas do Lucas. Lucas, faz isso, não faz aquilo, cara. Mas faz isso é bom, então, porque funciona. E eu falo pra ele brincando às vezes. Eu falo, cara, eu gosto de você pra caralho, eu quero que você dê certo. Você não vai ficar bravo se eu falar? Tô feliz que você tá mudando de vida, falando sobre isso É ontem. verdade, falando. Eu falei, cara, tá mudando o patamar da sua vida. Eu falei das Você tá- amizades. Isso é Você tá tendo uma importantíssimo. A gente acaba se afastando às vezes, não é por mal, não é porque tá virando Não, o estrela. caminho segue nada disso, outras é que trajetórias o nosso também. propósito passa a ser Exato. outro, entendeu? Perfeito. E assim, cara, você querendo ou não, você é influenciado por essas Com pessoas. certeza. Não tenha Então, dúvida. você imagina, se eu Dizem que você se eu é tô a vi- média, né? Se eu tô vivendo na favela, cara, eu tô acostumado com um traficante, que só faz... Você vai fazer o quê? Eu vou começar a achar normal isso. Exato. Eu não vou mais horrorizar, Cê- eu vou achar normal. cê tem que ter Só que cara se, bom, se eu sei lá. ando com um cara que tá na risca, nego que trabalha, nego que é Isso aí. empreendedor, nego que os filhos são educados de verdade, num tempo conturbado igual tá hoje, eu vou dizer, cara, eu Perfeito. quero isso pros meus É filhos. lógico. Mas não tenha eu quero tá dúvida. perto dessas Você pessoas. quer ter essa Com convivência. certeza, com certeza. Mais 3, nós encerramos. Isso aí, que já tomamos uma puxão de orelha aí. É, calma, tamo indo. Onde que o Silveira, daqui 10 anos, quer estar? Ai, que legal, cara. Daqui 10 anos, se olhar em 2033, Legal. Eu Que- queria que registrasse essa pergunta aí, cara. É assim, ó, Gostou da pergunta? Daqui 10 anos, cara, legal, porque eu faço muito essa pergunta, porque 10 anos é um tempo legal. E é uma pergunta um tempo- boa de se Não, fazer. É um tempo É. que dá pra você mudar muita coisa. pô, 10 Ah, anos, 10 O anos. cara. Lucas quer estar magro Tá. daqui 10 anos. Eu, Cara, mais? ó, eu sem dúvida alguma, eu sou um cara muito realizado profissionalmente falando. Legal. Tá, muito realizado. Profissionalmente falando, porque assim, eu tenho reconhecimento, tenho condição financeira, tenho vida bacana, com pessoas bacanas, tá realizado. A única coisa que eu preciso ajustar, que eu acho que eu tenho tempo para ajustar nesses 10 anos, é a questão de ter mais tempo livre. Tá, Mais pra você. Então, por exemplo, quero ter uma casa de veraneio, Uma quero, de lanchinha. repente, isso, poder de repente, cara, não trabalhar numa segunda cedo, não trabalhar Vazar. numa sexta tarde, Legal. ou de repente não trabalhar numa sexta-feira. Eu quero, por exemplo, fazer com que, cara, as minhas empresas andem mais do piloto automático, que esses caras aí sejam mais até valorizados, então Sem dúvida. se sintam vestindo a Isso é camisa. fundamental. Então É eu isso quero assim, cara, daqui 10 anos eu quero estar mais no piloto automático e eu quero estar mais focado nos meus filhos que vão ser pequenos. Eu já estou numa Que condição legal. financeira Legal. Você tá se estruturando pra isso. Fernando. privilegiada, então eu vou falar assim, cara, O seu eu não do preciso futuro mais agradece. chegar 10 horas da noite em casa. Perfeito. Entendeu? É Isso isso. aí. Mais 2 só. Nossa, isso é forte, hein? Manda. Se você descobrisse, Fernandão, que você tem mais 30 dias de vida, você vai partir dessa pra melhor. O que você faria? Puta, eu não sei dizer. Essa é forte, hein? Forte, irmão. Cara, 30 dias, Fernandão. Você descobriu um trem ruim aí que você sabe que isso aí é o que mais acontece. eu vou fazer uma coisa que é um defeito meu, cara. Eu acho que eu ia zerar todas as minhas pendências. Eu Perfeito. tenho algumas Legal. briguinhas, eu tenho Perfeito. algumas busquinhas. Você ia deixar tudo Eu sou um zerar. cara muito temperamental, então Isso é importante. Eu tenho um nego aí que, cara, que eu, às vezes eu poderia estar melhor e não tô, uma relação mais... Eu ia zerar... Sabemos até como o é. meu próprio pai, por exemplo, tem uma relação muito ruim. Eu ia zerar essas pendências, tá? Eu não ia pular de paraquedas, não ia... Eu ia zerar... Você algumas- poder zerar. Muito Eu ia bom. zerar minhas pendências, Muito cara. bom. Isso é Zerar importante. pendências. É. Legal. A última, dependendo da resposta, você não vai vir no podcast do piloto da história. É isso aí. Fala pra mim uma loja de veículo prêmio que você recomenda pros clientes aqui, vai. Não, eu gosto muito de vocês, cara. Sinceramente. Fala a verdade. Ó, eu tô aqui. Fala a justamente- verdade. Cara, eu tô aqui justamente por isso. Você me pagou só 15 mil pra estar aqui hoje. Ok! Não revela o cachê não, Eu Fernando. tinha pedido 25, ficou por 15. Ah, tá bom, mas Mas você fez assim, em 5 vezes? Cara, olha só. Uma terça-feira à noite, cara, eu podia estar na minha casa,
podia estar trabalhando, fazendo outra coisa. Eu tô aqui, cara, porque eu gosto de vocês demais. Que legal. Eu acredito no propósito da loja de vocês, tá? Eu indico clientes, você sabe disso. Quantas vezes você vai lá dentro da clínica buscar os meus clientes pra cá. Então, assim, eu não sou um cara que sou besta, que eu vou indicar alguns serviços. Você sabe vai dar problema. Você não conhece, não confia. Por mais que eu não tenha responsabilidade, o cara vai falar, pô, Silveira, assim, foi você que indicou. deu ruim, hein, cara. Claro. Indicação é importantíssima. Então, eu sempre falo pros caras assim, cara, comigo. vai na fé. Meu cunhado teve aqui esses dias, o nego me chama, às vezes pergunta, ô Silveira, você já que você teve aqui na LT4 e tal. Cara, eu só falo assim, vai na fé, fecha o olho e vai, entrega com o maluco, sabe o que tá fazendo, tem muita responsabilidade e tal. E assim, também quando eu deixo os meus carros aí, eu deixo de olho fechado, sei que tá em boas mãos. Isso aí, sei pode que vocês confiar. vão me rabar sempre em 15, 20 mil reais cada carro, mas cara, no fim vai Não é dar nada sempre, pra você. vai dar sempre muito certo. Eu gosto muito de vocês. E assim, cara, pra finalizar, cara, é só o começo. Vocês vão conseguir coisas muito maiores. Se Deus quiser. Isso aqui vai ser ainda maior. Com certeza. Vocês vão ter um contingente ainda maior. Vocês vão ser sempre aquela pessoa ou aquela empresa que vai vir a vai ter um cabeça. diferencial. Que vai vir a cabeça do cliente. Você tem que pensar o seguinte, até pra finalizar. Você tem que pensar assim, quando alguém pergunta alguma coisa daquele segmento, você tem que ser o primeiro cara a vir na cabeça. A ser lembrado. Dentista, Sem dúvida. Cara, o cara pode falar até assim, ó, cara, eu não tenho dinheiro não, mas se eu tivesse eu iria no plano de tal. É isso? Cara, um lugar de carro, uma garagem. Garagem não! Tem que se tornar referência, né? Eu adoro garagem, cara. Pô, puta loja dessa com um lustre lindo. O Lúcio compra uns 2 carros populares aí, mais ou menos. Um estabelecimento comercial. O Rodolfo que não gosta cara. muito quando nós inventamos aqui. Pelo amor de Deus! A conta, Lucas! Isso é muito legal. Dá um presentinho pro Fernando lá. Fernandão, ó, a LT4 vai te dar um mimo aí pela parceria de sempre. Palavra de agradecimento pra você. Obrigado por estar conosco. Tem um kitzinho, umas camisetas de patrocínio pra você aí. Pra você... Essa camiseta de malhar, tá aqui dentro? Tá aí dentro! É um incentivo pra colocar o tanquinho que ele quer. Daqui a pouco elas vão caber, tio. É isso mesmo. Galera, eu queria agradecer a todo mundo. Obrigado pra quem acompanhou o primeiro podcast. Desculpa alguma coisa. Alguma falha. É o primeiro, né? Foi o primeiro de vários. Vamos ter 2 por mês. Próximo convidado nosso, Dr. Matheus Vantini, um grande amigo, cliente. Mateusão. Vai ser no dia 18 agora. Anota aí já, hein? Anota, dia 18, um advogado, empresário que pensa fora da caixinha, que eu acho também que vai ser super legal o bate-papo. Que gosta de carro. Gosta não, já comprou com nós também. Alguns, O exatamente. que ele tá fazendo amanhã? Buscando 911. Exatamente. Mas tudo bem. Mateusão, o próximo é com você. E depois nós vamos passando a nossa lista. Eu quero agradecer a todo mundo. Quero agradecer ao Moranguinho, aos nossos parceiros que estão com nós no começo e vão continuar, se Deus quiser, porque é nessas horas que a gente tem que valorizar quem está do nosso lado. Exatamente. Fernandão, quero agradecer a você. Se não botar o microfone nesse aqui, eu digo piloto, eu vou no meu concorrente e vou falar que é muito melhor que a LT4 Motos. Não, o Fernandão vai vir. Eu quero agradecer também, primeiro a você, por ter proporcionado isso pra nós. Não é coisa pra chorar, né? Não. A intenção não é essa. Hoje é só festa, é só alegria. É. Quero agradecer você proporcionar isso pra nós. É uma virada de chave também para a LT4 Motors, né? Eu acho assim, vender carro, todo mundo vende, nós discutimos muito isso aqui, né? Agora, fazer um podcast, buscar um evento e fazer com que o cliente se sinta especial, isso não é para qualquer um. Então, o meu agradecimento hoje vai pro Lucas e para toda a nossa galera, pro Lucão, pra Soninha. E eu quero agradecer especialmente também o Chiclete Marketing, que é quem tá fazendo todo o suporte bacana pra nós. Aí, a Tami e a galera, Rodrigão, obrigado por tudo aí. Se prepara que vai ter trabalho aí, é isso aí. papai. Quem pagou meus 15 mil deles aí? Não, é o Rodrigo. Aí você acerta com eles lá, fechou? Obrigado, pessoal. Fernandão, obrigado, Fernandão. Valeu, turma, até o próximo. Até o próximo. Valeu. Valeu.